Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. I am the one who knocks. Os nossos funcionários batem seus cartões e enfrentam constrangimento de falar sem ninguém ouvir. São eles, o chefe desnecessário Matheus o Japa. I'm Prison Mike. Membro de um grupo a capela e estudante de Cornell, Guilherme Amarino. O Dwight carrega The Office nas costas, pronto, falei. Discordem de mim quem achar. Thunder Mifflin, this is Gabriel Mendes. Eu tenho 83 anos, eu quero prioridade. E hoje, de maneira inédita, temos uma PhD em The Office com um mestrado em Modern Family, Isabela Iamarino. E aí ele começou a falar do cocô do camarão, assim, igualzinho o Dwight. Você está ouvindo Contemporânea. Isabela Iamarino. Estamos aqui começando e eu já estou citando seu nome porque eu ouvi falar que você é uma PhD em The Office. E é uma honra, então, ter uma especialista aqui no meio desses não especialistas. Muito bem-vinda. E aí, gente, tudo bem? E aí, Isabela? A Isabela é a pessoa mais incrível nesse podcast. E se eu ficar elogiando ela, eu tô sendo proposital. Se não elogiar é o problema, né? Bom, daí depois vai ter... Eu durmo no sofá. que aqueles casais que brigam. Dorme no sofá. Como já vimos aí pela nossa abertura, hoje estaremos falando talvez da melhor série de comédia de todos os tempos. Não sei, talvez esteja sendo tendencioso ao dizer isso. Obviamente iremos falar de The Office, essa série que domou e conquistou os nossos corações, as nossas mentes e também as nossas figurinhas de WhatsApp, por que não? Ótimas figurinhas de WhatsApp. Meu Telegram é a melhor coisa que tem só por causa das figurinhas de The Office. Então, é só no Telegram Incrível. que eu tenho bastante. Eu tenho um monte no WhatsApp. Manda no grupo. Eu vou mandar no WhatsApp pra vocês terem. Nossa, muitas. eu tenho muitas figurinhas de The Office. Não, eu acho que as figurinhas do The Office, assim, andaram mais do que a própria série, né? Verdade. Acho que são mais famosas do que a série. Esse fenômeno é Os interessante. memes são famosos, né? É isso aí. O meme do The Office, todo mundo sabe o que é The Office hoje por causa do meme do Dwight. E daquele do Michael, que é o não. É. Exato. Eu conheci The Office pelo No. O Jovem Nerd Sempre que vive eu ouvia um usando. podcast, vinha o Michael gritando no, e aí quando eu vi isso na série eu gritei, achei. Enfim, estou vendo este meme. É verdade. Isso foi pra mim um marco. The Office, o meme precede a série, isso é um fato. Sim. O meme correu pra que a série pudesse andar. Meu Deus. O meme do The Office encontrou o The Office quando ele era pequeno e disse, você pode sonhar. Esse era ninguém mais, ninguém menos que The Office. E como quando a gente fala de coisa boa, né, a gente fala de coisas que arrebatam o nosso coração, a gente sempre fala primeiramente de como a gente conheceu essa série, de quando a gente começou a assistir essa série. Então eu gostaria que vocês falassem aí da primeira experiência com The Office. Bom, eu como ancião do grupo, como pessoa mais avançada, como é que é? Tem o Arnold Schwarzenegger fazendo aquele filme lá do Exterminador do Futuro, tem um deles que ele fala assim, eu sou old but not obsolete. Então esse sou eu aqui nesse grupo. Old but Gold. Old but gold. Eu via na TV mesmo, então ali 2006, 2007, um pouquinho depois que começou The Office, quando começou um hypezinho, eu via alguns episódios, via aí quando passava na TV e fui vendo, né, a minha primeiro contato foi esse, assim, eu curtia muito a parada do parkour. Era muito engraçado. Acho que esse meme do parkour também foi um dos que rodou bastante aí. Que canal que passava? Era no FX? Cara, eu acho que era na Sony que passava, porque é da NBC, certo? Uhum. Então acho que aqui passava ou na Sony ou no canal da Universal. Eu não tenho memória de ter visto na televisão. Também E a minha mãe ficava na Sony o dia inteiro, Sony Universal, vendo o Criminal Minds. Eu ficava rodando assim, porque, teve uma época que passava a tarde inteira na Warner Friends. Então era tipo... Não era a tarde inteira. Era uma boa das parte da 5 tarde. Era às 6 assim, da maratona.
Não, é toda Passava hora. depois do almoço, passava 4 episódios por dia. 2 depois do almoço e 2 no fim da tarde. Então, como a Isabela é PhD Que em era Friends, em repetido, The né, os Office e episódios. com um mestrado em Modern Family, ela sabe dessas coisas. Mas é isso, passava aí, ficava rodando, assim, pra ver as sitcoms, assim, mais famosas. Eu acho que eu comecei a ver, assim, eu demorei 1 ano pra ver pela primeira vez a série inteira, assim. Porque eu comecei daquele jeito que eu acho que a maioria das pessoas começa a ver a série, que é daquele jeito meio... não sei se eu tô gostando muito, né? Então eu demorei muito tempo, assim, pra engrenar. Eu lembro de ver um episódio aqui e outro ali, mas acho que faz uns 3 anos. E agora eu quero saber do Will, o que ele vai falar, como que ele começou a ver The Office. Não, só pra vocês terem um negócio. Para aí. Não. Você, ouvinte, não tá acostumado com esse nome. Acho que é a primeira vez que a gente chama ele assim. É verdade. Porque a Isabela chama o Gabriel de Wilfo. E eu, quando conheci o Gabriel, eu fui apresentado a ele como Wilfo. Então eu chamo ele de Wilfo também. E pra mim é um exercício, assim, de muita disciplina chamá-lo de Gabriel. Uhum. Tá? Então, quando a Isabela fala Wilfo, subentende-se doravante Gabriel. Esse é o meu alter ego depois das 6 horas da noite. Eu viro o Will, depois que eu saio do serviço. Então, tem uma controvérsia aí sobre como que eu comecei a ver essa série, quem que influenciou. Será que pode citar nomes, Isabela? Pode. Então, eu vou ser sincero. Tem uma amiga nossa que é muito, muito, muito fã. Muito fã mesmo também. Só que eu apresentei pra essa amiga também The Office, tem isso também. Eu tinha essa apresentei pra dúvida ela. de quem que apresentou pra quem, mas tá. E essa amiga nossa, vivia mandando vídeo, assim, de cenas engraçadas e tal. E eu dava, tipo, sabe aquela fumacinha do nariz, aquela risadinha que você faz? Só que, tipo, você não tá envolvido, porque é um vídeo isolado, um vídeo curto, assim. Você não sabe nada do personagem, você fala assim, putz, o cara é um baita de um idiota só, né? Mas a Isabela, ela conseguiu convencer a minha pessoa a dar uma chance pro seriado The Office. Só que, ao contrário de muitos, eu já amei no primeiro episódio, porque era tão ridículo que eu achei a perfeição. E eu já tinha um costume de assistir bastante série com humor de constrangimento, uma série britânica, por exemplo, In-Betweeners e Misfits. Inclusive, se você tá ouvindo aí, você ouvinte, nunca assista In-Betweeners, tá? E se assistir, você nunca ouviu isso de mim, mas é muito boa. É uma série muito boa. É pura idiotice também. Era uns 5 caras do subúrbio inglês lá, e a vida dos caras é puro constrangimento. Então eu já estava familiarizado com o humor desse tipo, mas eu não esperava que fosse ser tão focado em te fazer não querer estar ali junto com aquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo... Aliás, eu assinei o Amazon Prime pra ver essa série. Olha aí. Tá bom, Isabela? Olha aí. E tô pagando até hoje, porque o Ficou serviço por The realmente Office. muito bom. Você pode fazer a sua assinatura na Amazon Prime agora usando o cupom Contemporâneo. Nossa, merchan de graça, o Gui, né, mano, cara? ele é muito garoto propaganda pra qualquer coisa, né? Ele é o jovem nerd. O cara tá falando mó propaganda aqui. Cara, acho que The Office tem esse esquema do meme, ele antecede a série, e comigo foi assim, de sempre tá vendo uma microcena fazendo referência a alguma coisa, seja a cena do Michael em histeria, ele mordendo os lábios, que é clássica também, ou a própria cena do parkour, né, deles gritando e pulando em caixas aleatórias. Então, foi muito isso, assim, de caramba, que série será que é essa? De onde vem essa referência? Por que esse personagem é tão icônico assim? Até que, de uma maneira ilegal, antes mesmo de saber da existência da Amazon Prime, não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo e nem dizendo que me orgulho de ter feito. Entretanto, baixei as primeiras temporadas e assisti a primeira e a segunda temporada. Achei bom, achei legal, mas, sei lá, fiquei com preguiça de assistir o resto, assim. Então eu posso dizer que, de uma forma, talvez não tenha sido como o Gabriel que me pegou, sabe? Eu gosto muito da primeira temporada, eu gosto muito das subsequentes, mas eu acho que demorou também, e graças ao advento do streaming e da série na Amazon Prime, foi aí que eu parei e falei, mano, vou assistir isso aqui desde o começo porque eu sei que é bom, assim. Uma série, e é um negócio, né? Uma série não é tão aclamada assim por nada, né? Ela tem que ter algumas coisas, algumas qualidades pra ela ser tão comentada, tão aclamada e também tão atemporal, né? Fazendo sucesso até hoje, por exemplo. E meio que isso me convenceu, e aí depois, quando eu fui reassistir,
Desde o primeiro episódio também, a série me pegou de novo e aí foi, assim. Foi terminar de assistir, já voltar assistindo do primeiro episódio e foi, tipo, umas 2, 3 vezes reassistindo a série. Era a única coisa que eu queria ver. Porque, e aí eu não sei, The Office tem um negócio muito envolvente, não tem? Na forma de contar a história. Tem. Eu acho que ele te prende, assim. A história toda, ela é construída pra te prender. Não é exatamente uma história que nem, sei lá, as séries da mesma época, assim, que se você vê, elas eram bem mais desconexas do que The Office era, as sitcoms, né? E o The Office, ele vai te acompanhando dentro de dramas pessoais ali. Então, você tem o drama dos personagens, você tem a vida de escritório, o que vai acontecer depois. Parece que existe uma coisa acontecendo ali, tipo, uma narrativa para além das próprias mini narrativas de cada episódio, assim, coisa que não é tão comum em sitcom, né? É menos comum em sitcom isso. E aí você fica interessado em saber, tipo, e ao mesmo tempo é um negócio tão cotidiano, cara. É tão assim, é escritório mesmo, sabe? Tipo, é um negócio que você viveria, sabe? Sem dúvida. Eu acho que por ser muito cotidiano, assim, nisso eu acho que tem um pouco de semelhança com as outras sitcoms mais comuns, assim, né? Por ser uma circunstância tão, assim, do nosso dia a dia, eu acho que a gente, assim, se sente parte daquilo mesmo, né? E você acaba sentindo meio que falta daquelas pessoas, como se fossem seus amigos mesmo, ou seus companheiros de trabalho mesmo, no caso, né? Então eu acho que tem muito disso, assim, de você, sabe, colocar pra te fazer companhia, pra aquelas pessoas te fazerem companhia. Uhum. Eu vejo assim também, porque ao contrário de How I Met Your Mother, que também eu gostei bastante durante muito tempo, apesar de não ser situações tão cotidianas assim, talvez quem vê How I Met Your Mother acha que é mais fácil passar pelo que eles passam do que pelo que a galera do The Office passa. Pra mim é totalmente o contrário. Você não sai com seus amigos. A pessoa todos nunca os trabalhou, dias. né, velho? Você não sai com seus amigos todos os dias, você não mora em frente aos seus amigos. Sim. Eles não estão no seu apartamento a tarde inteira. Ainda bem, né? Pois é. E por mais que The Office tem umas situações assim que você acha que você nunca vai passar, cara, é fatal. Você começa a trabalhar e você fala, putz, eu vou passar. Exatamente. Tava falando com a Isabela e acho que eu falei com vocês também, The Office é um negócio assim, talvez quem não trabalhou num escritório como o do The Office, seja um escritório como esse, né, com aquelas baias e tal, ou então um ambiente de trabalho com bastante gente, eu acho que quem não trabalhou nesse esquema aí, ele tem, essa pessoa tem um pouco de dificuldade de se ali pegar a referência, o cara fica meio out, sabe? Então não fica localizado. Agora, quem trabalhou num ambiente assim, eu vi a Isabela vendo o The Office, a gente sentada assim, e foi numa época que logo depois ela ter saído de 2 trabalhos, né? O seu estágio, depois um trabalho no escritório que ela tinha, ela ainda não estava trabalhando aqui em Barueri, e aí eu ficava olhando ela assim e via nitidamente ela sentir saudade do ambiente de trabalho dela, porque ela estava se relacionando com aquele ambiente de trabalho ali da sitcom. Então, é um negócio muito real, cara. E tanto os constrangimentos, todos os constrangimentos, os personagens, as cenas mais engraçadas, os dramas, cara, você passa por isso. Aquele momento que aquela pessoa mais esquisita fala uma coisa que você olha pro seu amigo mais próximo, tipo... Mano, acho que até na escola, você, sei lá qual é a faixa etária dos ouvintes, mas, na escola você fazia caricatura dos seus professores mais chatos. Você fazia caricatura dos outros amigos seus de classe. E você acha que no trabalho isso não acontece? Óbvio que acontece. Sempre tem alguém que a gente meio que zoa, faz caricatura, tem bullying. Se não acontece com você no seu trabalho é porque você é o próprio Dwight do seu escritório. Você é o esquisitão. Se você não é aquele que faz as pranks, alguém está fazendo pegadinha com você. E aqui em casa tem um Dwight também, tá? Eu vou contar pra vocês, que é o meu esposo. Que esses dias a gente tava no shopping, eu tava comendo um macarrão com camarão, né? E aí ele começou a falar do cocô do camarão, assim, igualzinho o Dwight. Ele falou exatamente, eu acho que ele nem percebeu que ele falou exatamente a mesma frase do Dwight. Estragando sua refeição em segundos. Ele falou assim, sabe essa linha preta aí no seu camarão? É cocô.
Ai, gente. Ai, o cara meteu um Dwight no shopping. Meteu mano. essa. Tem um pouco de Dwight. Ele tem. Isso é fato. Mas aí que tá, essa é a parada que o Gui falou, é muito real, assim. Tanto da localização, de você se localizar naquele ambiente, e tanto de identificação, muitas das vezes, com algumas reações, principalmente a que a gente se identifica mais, assim, como público. A do Jim, constantemente olhando tudo aquilo e olhando pra câmera, enfim. A gente se identifica com esses personagens em algumas questões, né? A estranheza do Dwight, os dilemas amorosos que rola ali entre o Jim e a Pam. Localização e identificação é uma dos fatores que nós como público sentimos que mantém a gente até o final. Pelo menos essa é a minha impressão, assim, que eu tive na primeira vez que eu assisti. Foi, caramba, esses personagens, isso aqui é um negócio, assim, é incrível. Preciso continuar assistindo isso aqui, sabe? Outra coisa é que além de, por exemplo, de ter as pessoas no ambiente do trabalho de escritório lá, além de ter as pessoas que você trabalha todos os dias, que por si só já garante alguma situação todos os dias da semana, tem também o que seriam os personagens recorrentes aí, que não são os principais, mas, por exemplo, no escritório que eu trabalhava, tinha uns clientes que também eram tão bons quanto os funcionários que apareciam lá. Tipo, hoje é terça-feira, tipo, putz, hoje eu sei que tal pessoa vai aparecer aqui, o cara vai fazer uma gracinha, vai zoar alguém, vai ser zoado. Acho que a Isabela também, né? Tinha uns clientes, assim, bem engraçados e caricatos. Nossa, nem fala. Quando eu trabalhava no fórum, né, a gente atendia o balcão, né? Então a gente ficava ali atendendo a galera. A maioria era advogado, né? Gente, tem cada pessoa que você fala assim, saiu da televisão essa pessoa, não é possível. Tinha um que parecia que saiu de uma máquina do tempo, na verdade. Porque ele parecia que vinha de outra época. Então, assim... Você não sabe? Pode ser que sim. Mas tem muito disso mesmo, assim. Tem gente de todo tipo, né? E no ambiente de trabalho, assim, a gente vai encontrando essas pessoas. Hoje, onde eu trabalho, não é mais escritório. Eu também trabalho em recepção. Então eu não consigo passar tantas situações... Você é a Pam. Eu sou a Pam. Eu não consigo passar por tantas situações com os meus colegas de trabalho, porque a gente tá muito focado numa coisa. A galera que aparece lá pra ser atendida também é o que a Isabela falou. Por exemplo, tem um senhor lá que chama Seu Luiz. E ele vai sempre com um chapéu, um jornal de ponta cabeça, e ele começa, antes de pegar a senha pra ser atendido, ele começa a gritar: eu tenho 83 anos, eu quero prioridade, eu quero prioridade. E tipo assim, é toda vez isso, Quero sabe? café! É o cara do café, eu ia falar isso. Ele é o cara do café, sem dúvida. Mas o negócio no The Office que eu acho legal, e que, assim, quem negar que faz isso, gente, desculpa, mas você é um baita mentiroso. Porque eu acho que o The Office, ele mostra uma realidade de escritório, que são as pessoas que estão lá trabalhando, mas utilizam do seu tempo de trabalho pra tudo, menos trabalho. Então, tipo, acho que as cenas que a gente vê... A gente vê algumas cenas da Pam atendendo, dando desses Pam, e aí passando pro Michael alguma coisa. Algumas, assim. Outras cenas raras deles fazendo alguma venda, só quando é muito engraçado. Mas todas as outras cenas do The Office, ele se constrói na base do matar o tempo de trabalho com qualquer outra coisa. E, cara, eu acho que é meio isso. Que... Cara, realmente acontece. Principalmente quando você trabalha com prazo. Quando você sabe que ainda tem tal dia, tipo assim, isso aqui vai ser tal dia só, aí acabou. Porque Mas, Gabs, não com você, né? Atualmente você não faz isso. Você é um bom funcionário. Não, nunca fiz, na real. Exatamente. É amigos que me falam. Pisca. Que eu acho que ele tem a questão de ser uma empresa meio decadente, né? Assim, uma indústria decadente, né? A coisa do papel e tal. Então, eu acho que tem essa questão um pouco, né? De ser um negócio assim... É um lance meio escatológico. Eles não têm muita esperança de que vai vingar, então... Michael, what's going on? What did Jan say to you? No. Was she mean to you? No. Okay. Listen up, everybody. I have some news. All I can do right now is put on a brave face and go out there and be their leader. It's over. We are screwed. Dunder Mifflin Scranton is being shut down. Vamos dar um panorama da série primeiro. O que é The Office, afinal? A gente falou muito aqui e a gente precisa definir. O que é essa série, gente? Eu não sei, eu nunca assisti, só vi os memes. E eu quero saber, é sobre o quê?
Bom, The Office é uma série sobre um escritório americano. Então, esse The Office que nós estamos falando, ele também pode ser chamado de vida de escritório. Então, você vai acompanhar ali os personagens, o principal sendo o gerente dessa filial de uma empresa de papel. Sim, é uma empresa que vende papel. Vários tipos de papel e faz distribuição e tudo mais. E aí ela é uma filial numa cidade que chama Scranton, nos Estados Unidos. E ali é uma cidade pequena, então eles são uma empresa relativamente pequena. Então você tem todos os percalços, né? Como eu acho que a Isa já falou, é uma empresa decadente que vive na beira da falência, assim. Então isso também tá entremeado na série. Mas tem os personagens ali que alguns trabalham há muito tempo na empresa. Uns são muito bons, outros são muito ruins, mas ainda continuam na empresa. Então você tem ali acompanhado. E é uma série sitcom, de comédia, como a gente já falou, mas é um estilo de filmagem bem... É um documentário, assim, o estilo de filmagem, né? Pode ser um pseudo-documentário, né? Não é aquele... Acho que é... Eles chamam de mockumentary, alguma coisa assim? Mockumentary. Mas aí que tá. A diferença de The Office vamos por assim, pra outros mockumentary é que ele se leva a sério. Sim. E essa é a grande brincadeira do The Office. Embora seja uma sitcom, embora seja comédia, ninguém ali está tentando ser engraçado, porque você tá no trabalho, sabe? Então você percebe muitos personagens que eles não estão necessariamente, vamos dizer assim, na atuação deles e no roteiro, planejando ser engraçado, eles só estão vivendo a vida e trabalhando naquele escritório, e tudo isso vai se tornando engraçado e vai escalando nos níveis, assim, muito, muito bizarros. Então eles se levam a sério, tanto que o Michael Scott, ele sempre fica tentando se portar muito bem perante as câmeras, né? Então ele sempre é o cara muito bom, ele dá vários conselhos olhando pra câmera, quando ele apresenta as pessoas do escritório, ele fica sempre fazendo uma piada, né? Eu lembro até hoje quando ele chega, essa é a Pam, a nossa secretária, se você acha que ela é bonita hoje, você devia ter visto ela alguns anos atrás, sabe? E você fica tipo, mano, que desnecessário. So this is my kingdom, far as the eye can see. This is our receptionist, Pam. Pam Beasley. Pam has been with us for forever, right, Pam? Well, I don't know. If you think she's cute now, you should have seen her a couple of years ago. What? Essa é a premissa da série, porque a premissa da série é o Michael Scott, que é esse personagem que o Steve Carell faz, ele meio que fez uma parceria, combinou com essa equipe de filmagem. Ela é um personagem da série, que você nunca vê, porque é a própria câmera. Então essa equipe de filmagem fez uma parceria com o Michael Scott para filmar essa vida de escritório, num escritório americano, e produzir um documentário. Esse é tipo o contexto geral da série. E aí o Michael tá tentando o tempo todo impressionar, mostrar o quanto ele é um bom gerente, o quanto ele é o considerado o melhor chefe do mundo. Tem a caneca. As pessoas aqui me amam, eu até fiz a minha caneca, ele mostra a caneca que ele fez escrito melhor chefe do mundo. Eu gosto de um negócio do The Office, que é esse estilo da câmera. E aí, uma coisa que tem outras sitcoms, tipo Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, e outras até, que utilizam esse recurso. E aí elas são mais escrachadas, elas se levam mais a sério como sitcoms nesse aspecto, porque produzem mais risada proposital ali e tal. Mas o The Office, ele, talvez o trunfo dele é que tá ali as câmeras e os atores, no caso, cada um deles, age tão bem diante da câmera que ele parece que é mesmo uma pessoa, que é um trabalhador ali, e tem uma câmera ali que ele tem que se relacionar, ele mostra até constrangimento, assim. Nas primeiras temporadas, o constrangimento da Pam com as câmeras, assim, é nítido. Você vê que ela, quando a câmera tá ali filmando só ela, ou ela e mais alguém e tal, ela não tá confortável, né? Ela fica bem totalmente, cara, desconfortável, assim, muito desconfortável. E esse é o grande trunfo, né? De mostrar coisas que geralmente a gente não veria sendo filmadas, assim. Muitas das vezes a série tá mostrando um assunto muito específico e ela tá meio que atrás da janela, olhando por fora da persiana e mostrando uma coisa que não deveria estar sendo mostrada ali específica, e aí você fica tipo, caramba, sabe? E é constrangedor você tá vendo aquilo e a câmera tá lá mostrando, realmente agindo como um personagem, né? É o que mostra, assim, como os caras também são talentosos, né? Porque é como se eles tivessem que atuar 2 vezes. Eles estão numa série, eles não interpretam eles mesmos, mas ao mesmo tempo eles têm que interpretar alguém que é normal, na frente de outra câmera que não é a câmera
não seria a câmera de uma filmagem de uma série comum, né, que a câmera não está lá, mas nesse caso a câmera está lá e você tem que atuar na frente dessa câmera para a série do The Office. Sim. Né? Isso é bem legal. Eu acho que eles conseguem captar mais isso, assim, talvez nas 3 últimas temporadas, com umas reações mais espontâneas. Por exemplo, tem a atuação da Angela nas últimas temporadas, da Sim. Pam, quando ela começa a ter noção de que talvez o casamento dela esteja aos frangalhos. Tem umas reações assim que são tão espontâneas que me pegaram bastante. Uma que ficou marcada assim na minha cabeça é do Kevin. No geral, ele é um personagem muito caricato. Tipo, você não conhece ninguém que fala daquele jeito, né? Igual um doido, um bobão. Mas tem um episódio em específico que eles perdem a vaga do estacionamento deles para uma construtora lá. A construtora começa a usar a vaga da galera do escritório e tal. E o Kevin e o Andy, eles vão tentar recuperar essa vaga pra galera do escritório, porque quem mais tá sofrendo ali com a perca da vaga é o Kevin, que tem que andar um monte. Tem que andar pra caramba e tal. E aí tem uma cena, depois que eles conseguem recuperar, ele tá falando pra câmera assim, ele fala que depois que a esposa dele deixou ele, tudo deu tão errado na vida dele. E aí é nessa hora que ele dá uma travada na voz, assim, e o olho dele enche de lágrimas. Ele fala assim que foi bom sentir que ele venceu em alguma coisa depois de tanto tempo. E tipo, é como se ele tivesse mostrado quem que o Kevin é de verdade. Um cara carente, que sensível, emotivo. E é uma reação que você não espera do personagem dele, porque ele é sempre tão bobão e inocente e, tipo assim, meio que desligado do que tá acontecendo de verdade. After Stacy left, things did not go well for a while. And it was hard to see. It's just nice to win one. Até porque eu acho que para um ator ou para uma atriz deve ser muito difícil essa coisa de atuar demonstrando que a câmera tá ali, né? Porque eu acho que ele sempre tem que fazer o contrário, né? Atuar como se a câmera não estivesse ali. E eu acho que essa questão de interagir com a câmera deve até ser uma dificuldade pra eles, assim, de início, né? Eu imagino. Tem um podcast que a Jenna Fischer com a Angela Kingsley, elas têm, que é The Office Ladies. E num desses podcasts, acho que elas estão falando sobre o começo do The Office e tal, nos primeiros episódios. Cada episódio elas falam sobre um episódio, né? E aí elas estão falando que pra preparar eles para o papel de eu sou ali a recepcionista, eu sou da contabilidade, eu sou o cara de vendas e tal, eles, antes de começar o rec das câmeras, eles tinham que ficar, tipo, 15 minutos ali, fingindo que estavam trabalhando mesmo, sabe? Pra incorporar os papéis ali de empresa. Aí entrava a equipe de filmagem e começava, assim, como se estivesse mesmo captando eles real, sabe? Então eu acho que esse é um exercício de filmagem muito massa. A série, óbvio, que vai ter o roteiro muito legal de ver. A série também vai ser engraçado. Mas o trunfo dela no aspecto técnico é grande, cara, porque você consegue ali perceber o esmero que eles têm por manter essa vibe documentário, sabe? Até isso é um pouco zoado na série. A gente tá vendo de novo? Acho que tá na 3ª temporada, né? É uma temporada que o Jim vai pra Stanford. E aí tem uma personagem lá que é a Karen Filippelli. O Dwight fala que é das Filipinas. Por causa de ser Filippelli. Mas aí a Karen tá falando alguma coisa assim, não sei por que o Jim, toda hora que vocês estão filmando, assim, ele olha pra câmera e faz uma cara engraçada, tipo... Isso uma cara de bunda, aquela cara blasé dele lá, tipo... E o grande trunfo da série, assim, igual o Gui falou, são os aspectos técnicos, mas assim, cara, os atores, eles carregam essa série, assim, de uma forma tão espetacular, né? A gente, depois de reassistir a série, você vê outros atores que teriam feito testes também pra serem participantes da série, e você vê que não poderia ter sido outros, que outras pessoas não encaixariam tão bem. E o que eu acho mais incrível é quando você ouve tanto The Office Ladies quanto um outro podcast narrado pelo Kevin, né, o Brian, que é o An Oral Story of The Office, que ele vai dizer que a mulher que fez o cast da série, eu não sei o nome dela agora, mas foi a mesma que fez o cast de Freaks and Geeks. E ela fez questão de, tanto em Freaks and Geeks quanto em The Office, escolher atores que não eram tão conhecidos. Escolher atores que estavam começando sua carreira. E aí você olha a série, você para pra olhar as primeiras temporadas, né? A Pam, Jim,
o Dwight, Steve Carell, toda essa galera. E assim, eles são muito bons. E são bons justamente por não serem, assim, tão bons atores, sabe? Porque é o primeiro trabalho deles. E eles estão só sendo pessoas normais, trabalhando num escritório e se sentindo extremamente desconfortável com todas as situações que eles estão vivendo ali. E aí, óbvio, não tô desmerecendo os atores, falando que eles não são tão bons, mas você percebe que, assim, a Pam, por exemplo, nas primeiras temporadas, ela é só uma menina desconfortável com tudo que acontece. Tipo, o Michael chega perto dela, você percebe esse desconforto, sabe? E você percebe esse carinho, esse cuidado, escolher personagens, escolher atores que conseguiriam conduzir esse roteiro, que ele é muito bom, muito específico, mas de escolher, fazer esse casting perfeito, porque assim, o casting de The Office é um dos castings que não dá pra se mudar, nunca, é perfeito. É igual ter visto o Seth Rogen, eu gosto muito do Seth Rogen, e pelo que eu vi, ele já fez teste pra interpretar o Dwight, e cara, por mais que ele seja um cara tão doente quanto, que saiba fazer personagens problemáticos, complexados, pra mim, igual o Rainn Wilson fez, eu acho que o Seth Rogen não conseguiria ter feito. E eu gosto muito do Seth Rogen. Não. Principalmente de um filme que a Isabela sabe que é um filme AAA de tão bom, que chama Paul, o Alien. Nossa. Ele interpreta o alienígena lá no filme. Cara, que perfeito. Filme perfeito. Toda vez que a gente se reunia pra assistir algum filme, era esse que o Will queria que a gente visse. E quantas vezes a gente viu, Will, esse filme? Pois é, agora em compensação, quantas vezes a gente viu High School Musical? Farpas. Mas é um casting realmente muito perfeito. Mas, cara, é meio que nítida a mudança ao longo de algumas temporadas, né? Se você for assistir, sim. E acho que até a conversa, assim, com muitas pessoas que eu vou falar de The Office e tal, a primeira temporada, os caras já falam, mano, não curti, porque é muito estranho, porque é muita vergonha alheia e tal, e da segunda pra frente parece que muda. Mas a primeira, cara, é um negócio é o assim, cringe. A primeira temporada é a definição de cringe no seu estado ápice, assim. Porque é inteira, assim. Ela não para. Michael Scott, ele é o velho cringe em todos os seus aspectos. E isso é bizarro. Mas assim, vocês gostaram ou não? Porque essa discussão existe. A primeira temporada é ruim, mas a partir da segunda melhora. Vocês, tipo, não gostaram também? Eu gosto, sim. Só que eu prefiro muito mais o Michael em todas as outras. É porque esse aí, ele tem aquele ar de... tipo, ele é realmente... Não é uma malícia inocente. Ele realmente quer ser maldoso com os funcionários, ele, tipo, pôr eles naquela situação de constrangimento. Nas outras, começa a ser algo mais inocente, assim, ele sempre tá achando que tá tentando ajudar e que tá tentando ser o melhor ali pra eles, quando o cara tá só sendo besta mesmo, mas na primeira temporada parece que é bem intencional. Eu acho que a gente ainda não falou da versão britânica, né, que é a primeira versão da série. Que é do Rick Gervais. Em que a série americana é baseada, né, e a primeira temporada, ela é muito fiel à série britânica mesmo. Então, é esse tipo de humor que a gente tá menos acostumado, eu acho, né? Porque a gente consome muito mais do que vem dos Estados Unidos mesmo. E aí eles perceberam que não ia dar muito certo fazer as coisas daquele jeito pro público norte-americano, né? Então algumas coisas mudaram mesmo. Inclusive a série quase foi cancelada, só não foi por causa daquele filme O Virgem de 40 anos, que né? Que o Michael fez do final da primeira temporada pra segunda, né? Isso. Sim. E aí o filme estourou. Steve Carell. E aí eles voltaram pra gravar a segunda temporada, basicamente por conta desse filme. Mas assim, acho que a maior diferença eu acho que é o Michael mesmo, igual o Will tava falando. Porque a gente pega, por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada. Ele faz aquela pegadinha com a Pam, que é pura maldade. Ele finge que demite ela, né? Nossa, é muito chato. E aí é uma cena super chata, assim. Mesmo. Agora a gente vai pro primeiro episódio da segunda temporada. E aí é aquele episódio do Dundies. Ele sempre tá dando aquele prêmio pra Pam de como que é? Noivado mais longo. Maior tempo noivada, né? Noivado mais longo, né? E aí você percebe que ela fica meio chateada com isso, porque ela já tá chateada com a situação, né? E aí o Jim conversa com o Michael, fala, eu acho melhor você não dar esse prêmio pra ela dessa vez. E aí ele finge que, sei lá, você acha que ele não é muito convencido, e aí na hora de entregar o prêmio pra ela, ele vai lá e entrega o prêmio de tênis mais branco. Então você vê que ele pensou nela já, né? Muito diferente do Michael do primeiro episódio da primeira temporada. Então tem essa mudança. E eles falam que eles foram colocando em cada episódio uma cena pra você, assim, criar uma
uma simpatia pelo Michael mesmo, né? Porque, por exemplo, o cara é um negócio até cultural, assim. Eu tô muito acostumado a ver, por exemplo, Monty Python. Monty Python tem um ritmo de comédia frenético, cringe também, tipo, a vergonha alheia total, assim, e com um ritmo que não é esse que a gente tá mais acostumado. E tem gente que gosta muito, por exemplo, eu gosto muito. Aí eu vou apresentar pra Isabela, a Isabela tá no meio do negócio, assim, eu tô caindo no chão de rir, e ela falando assim, não, mas por que você tá rindo? O que é isso? Sabe? Então é um estilo muito diferente. É um ritmo muito diferente, e o Rick Gervais, que faz ali o papel referente ao Michael Scott no The Office UK, que é David Brennett, né? Ele é muito babaca. Nossa, terrivelmente, assim. E eles tentaram fazer isso na primeira temporada com o Michael. E o Michael, realmente, ele tem comportamentos terríveis. Só que o problema é, nos Estados Unidos, um cara sendo chefe desse jeito, sendo incompetente, um babaca, etc. Não, é porque não além fica. de ser chato, ele é incompetente, né? Ele não trabalha. Entende porque ele tá ele não naquela trabalha, função. ele tá colocando o emprego de todo mundo em risco ali, além disso. E tem um episódio muito importante na segunda temporada. A chefe dele, que é a Jen, eles vão para um negócio de comida, né? Tipo um restaurante e tal. Levar um cara que seria um potencial cliente. E a Jen fica o episódio inteiro com vergonha do Michael, porque ele faz piada, porque ele... E você também fica. Exato. Você fica, cara, esse cara viaja, mano, o que ele tá fazendo numa reunião importante. E aparentemente ele só tá jogando conversa fora ali. E você fala, nossa, que perda de tempo, que droga, esse cara é um péssimo chefe, esse cara é um péssimo funcionário, ele deveria ser demitido e tal. E aí lá no final do episódio, no final desse coisa, o Michael vai lá e começa a falar da proposta, começa a falar da venda e tal, e ele faz a venda, ele fecha o negócio, cara. Aí você fala, nossa, esse cara pode ser ruim, esse cara pode ser um babaca e tal, mas ele não pode ser demitido porque ele faz dar certo a coisa, sabe? Então, essa mudança é boa. O Michael Scott, ele não deixa de ser desnecessário e cringe, né? Ele não muda nesse sentido, ele continua sendo extremamente, às vezes irritante, às vezes meio selfish, né? Meio egoísta. Ele continua, a essência do personagem tá lá. Mas o que muda muito é essa postura dele pra com os funcionários, eu percebo muito isso, assim. Na segunda temporada em diante, a relação funcionário-chefe começa a ser melhor. Ele começa a se preocupar mais com os funcionários, ele começa a trocar ideias mais íntimas ali, mais próximas. As cenas dele com a Pen depois são muito boas. Sim. As cenas dele com o Jim são muito boas. Com o próprio Dwight são muito boas. Então, assim, eu particularmente, eu não ligo. Eu acho que eu sou do time do Gui, assim, de que, mano, tem tipos de comédia malucas, assim, que eu racho o bico, pra mim tá perfeito. E se The Office fosse uma primeira temporada esticada, eu acho que eu teria gostado também, porque eu gosto muito da primeira temporada, né? Tipo, tem o episódio 2, Diversity Day, é muito bom. Esse episódio é muito bom. Patrimônio cultural. É masterpiece, é muito bom, cara. Que, assim... Os caras pegam, né? O que nunca fazem piada, né, nas TVs. Estereótipo. Então, beleza, vamos fazer um episódio só sobre estereótipo. Eles vão pra além do limite, né? Igual com o judeu lá. Você me poderia fazer um empréstimo? Tipo, velho... É uma piada que tem bastante no Borat também. E você vê que, assim, os caras, mano, tem ideias boas, tem conceitos bem trabalhados ali. Por exemplo, o Dwight, eu gosto do Dwight da primeira temporada. O Dwight da primeira temporada é um otaku. Ele usa a camisa de anime, tá ligado? Sim. Ele vai jogar basquete com a camisa de anime. Nossa, inclusive eu quero aquela camiseta. Anime World Expo. Eu quero essa camiseta. E aí você vê, tipo, muitas coisas boas ali. E o que muda real na segunda temporada, eu acho que é a comédia, ou geralmente os dramas que a gente se relaciona melhor por ser mais americanizado, é exatamente essa camada a mais no Michael Scott. Na primeira ele parece ser muito superficial, é só o cara louco que fala bobagem, zoa todo mundo e é desnecessário, um péssimo chefe. E na segunda é tipo o cara louco que fala bobagem, talvez seja um péssimo chefe, mas putz, olha esse cara, tá ligado? Ele tem os bons momentos dele, ele tem as paradas boas dele e você gosta do Michael Scott. É uma série que faz você gostar do chefe ruim. Acho que a diferença do Michael da primeira e para as outras é que o Michael da primeira temporada talvez não se importaria em sacrificar a reputação do funcionário pela piada. Então a piada vinha sempre em primeiro lugar. E depois ele passa a considerar o sentimento dos colegas e dos amigos dele antes de fazer uma piada com essa pessoa. É óbvio que isso não vale para todos os momentos dele, mas
ele passa a considerar mais, assim, a presença de cada um ali, antes de falar qualquer coisa. Um comentário sobre isso, tem um episódio que eu acho que é importante pra isso, você perceber as ações do Michael, né? O tempo todo o Michael tá querendo coisa pra ele mesmo, o tempo todo, ele é um cara egoísta em si. Mas ele é um cara que quer amigos, ele é um cara que quer atenção, ele é um cara que quer gente que fale bem dele. Ele é carente nesse aspecto. E aí tem um episódio que as crianças, os filhos dos funcionários, vão lá, eles têm que ficar entretendo eles. Aí o Michael lembra que ele participou de um programa. Nossa, eu nem lembro qual que é o programa. E aí aparece ele criança. Aí tem um bonequinho lá falando, e ele fala, o que você quer e tal. Daí aparece várias crianças falando e tal. Aí vai o Michael. Aí o bonequinho fala assim, o que você quer? Daí ele fala assim, eu quero casar e eu quero ter 1000 filhos para eu ter 1000 amigos. E eles nunca negarem serem meus amigos e ficarem sempre comigo. Tipo, aí fica um momento muito constrangedor, assim. Isso é bem Chaves. E aí você não sabe se você fica com vergonha alheia, se você acha ele um babaca, ou se você entende ele e fica com dó, sabe? E é um misto de sentimento com o Michael Scott. Okay, next. So, what's your name? That's me. Oh, hi, Michael. I'm Ed. Well, what's your favorite subject in school? Recess. Recess. So, tell me, what do you want to be when you grow up? I want to be married and have 100 kids so I can have 100 friends and no one can say no to being my friend. Okay. Well, nice talking with you, Michael. Back to you, Miss Trudy. Eu acho que eles explicam aí nessa cena por que o Michael é desse jeito, né? Você percebe que ele é carente, mas você não sabe muito bem por quê. E aí, no fundo, você vê que tudo que ele quer é ter uma família, né? Tanto que ele fala o tempo inteiro, esse aqui é minha família, né? A Phyllis é como se fosse minha... Ele briga com o ex-chefe dele, que o ex-chefe dele fala assim, não, você não pode considerar os seus funcionários como familiares, como amigos, sempre alguém vai te trair e tal, porque no dia lá, alguém colocou um baita cocôzão, assim, atrás da cadeira dele, ficou fedendo e tal. E aí o Michael quer descobrir quem foi. E aí ele pensando assim, pensa, pô, talvez foi alguém do escritório. Como que é essa relação de chefe com funcionário e tal? E ele vai atrás do ex-chefe dele, que ele não gostava muito. Aí o ex-chefe dele começa a falar, não, porque as pessoas vão te trair mesmo, você tem que tratar eles com autoridade e tal. E o Michael fica, não, eles são minha família, eu me importo com eles e tal. É um negócio assim que você fica, nossa, olha a visão que ele tem dos outros, né? Porque ele quer, no fundo, ele quer amizades, ele quer família, ele quer... Ele sofre pra demitir eles, né, mano? Tem muitas cenas nas primeiras temporadas de demissão e ele fica tentando, tipo, não posso demitir, eu tenho que demitir. É os downsizing, né? Redução da empresa. E aí fica essa luta dele de, tipo, eu vou demitir, mas eu não vou falar, porque se eu falar, eles vão me odiar. Então, Dwight, vem aqui, fala pra mim, pra aquele cara lá que ele vai ter que sair, tá ligado? Porque ele tem essa necessidade, tipo, eu sou o chefe, todo mundo tem que gostar de mim, e se não gostar de mim, pra ele é a morte. Se não gostar dele, é, tipo, é o fim. Ele sempre põe as pessoas em uma situação de constrangimento, mas ele nunca quer ser a pessoa a enfrentar esses momentos difíceis da vida, onde ele tem que conversar sério com alguém. É igual o episódio do plano de saúde, que ele faz o Dwight cortar os benefícios todos. E aí ele sai pra arrumar uma surpresa, porque quer trazer uma notícia boa. E no fim é muito constrangedor, porque... Ele fica o dia inteiro, não, gente, eu tenho uma surpresa. E aí no fim todo mundo fica em volta dele esperando a surpresa. Tipo, todo mundo empurrala ele na porta da sala dele. Fica um silêncio, porque ele não sabe o que falar. Um silêncio, mano. Ai, gente. Acho que um episódio que você vê a evolução dele nesse sentido é quando o Stanley desrespeita ele na frente de todo mundo. E ele precisa tomar uma atitude quanto àquilo, porque as pessoas precisam ver que ele é o chefe ali. E eu acho que é a primeira vez que ele enfrenta um funcionário dele daquele jeito, como se ele, tipo assim, ele realmente é o chefe, eu mando aqui, eu sou o chefe desse lugar, você precisa me respeitar. Por mais que você não tenha essas diferenças comigo, eu espero o teu respeito. E você vê que ele realmente recebe o respeito. Tipo, o Stanley fala assim, não, agora que você falou desse jeito comigo, aí sim, aí eu te respeito nisso. Esse é um episódio importantíssimo, inclusive, pra relação do Stanley com o Michael. Exato. Que é de altos e baixos e tal. Mas você sente a dor do Michael, né? Até depois ele dá uma entrevista, tem esses momentozinhos de entrevista... Talking Heads. Isso. Aí ele tá mal, assim, sabe? Nossa...
Eu acho que eu também vi como um episódio bem importante, assim, pra relação dos dois e pro personagem. Porque você não vê ele tomar atitude assim. Tem vários pontos, assim, cruciais, né? Por exemplo, aquele que o Jim faz uma festa pra todo mundo da firma. Nossa. E não chama o Michael. Isso acho que é na segunda ou na terceira temporada, eu não sei, mas eu acho que é na segunda. E não chama o Michael. E aí fica aquele clima, aí ele tem que mentir pro Dwight, pra explicar por que eles não convidaram o Michael, etc. Calha que no meio que no fim da festa, o Michael Scott somente chega lá. Fala, não, eu vim, porque eu fiquei sabendo, ele veio e tal, começa. E aí todo mundo fica, tipo, muito sem graça porque ele tá lá, porque ninguém queria ele lá. E ele quer se divertir, ele só quer ser amigo da galera. É isso, ele quer ser o chefe amigo da galera. E aí, esse eu até tava comentando fora, assim, com os meninos, que esse é um dos episódios que eu gosto, e esse é um episódio que eu gostei muito do Jim, porque nesse episódio o Jim chega e, enquanto o Michael tá cantando karaokê sozinho... Ele tá fazendo um dueto, inclusive. O Michael começa a cantar a parte do homem e a parte da mulher. É verdade. Ele faz e o Jim vai lá, entendeu? Ajudar ele, assim. Então, cara, é muito doido isso, porque é uma série que realmente é aquele um misto de sentimentos. Você fica constrangido, você não sabe o que você faz, você não sabe se você ri, mas você começa a se importar com os personagens. E eu acho que esse é o maior trunfo das narrativas, né? Mesmo sendo uma sitcom e que geralmente os personagens são mais rasos, feito ali só pra gente rir, quando uma sitcom começa a fazer você a se importar com esses personagens, cara, foi aí que ela me ganha, sabe? É aí que ela leva, não só eu, mas como todos os espectadores, a continuar assistindo a série e, consequentemente, a amá-la como é a paixão de todos por The Office, né? Eu nunca vi uma pessoa que assistiu The Office inteira e falou, não, eu não gosto de The Office. É impossível. Se a pessoa assiste mais de 3 temporadas, ela é apaixonada pela série. Okay, this is a duet, so... Need somebody else? Pam, you wanna come up and sing this one? Need somebody else? Takers, please. Baby, when I met you, there was peace unknown. Kelly? Try to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. This part goes to the girl. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Divided together, making love with each other. We're making love. Islands in the Agora, vou fazer um negócio. Eu sei que a gente tem muitas coisas pra falar de The Office. Eu acho que a gente vai falar... Dá pra ficar 10 horas aqui falando de vários assuntos. Porém, eu queria aproveitar a habilidade da Isabela. Eu pedi pra ela fazer um negócio. Não falei pra vocês de propósito. Eu não queria que vocês estudassem nada de The Office específico com medo. Mas a Isabela vai fazer um quiz de The Office. Ai, meu Deus, eu me sinto a Billie Eilish agora. Manda Agora brasa. nós iremos testar os nossos conhecimentos de The Office. A Isabela preparou algumas perguntas e a gente vai... Vamos ver se a gente já assistiu mesmo esse negócio ou não. E não Você, vale com abrir certeza, a já abinha... assistiu mesmo. Pela sexta vez. E não vale abrir a aba no... Vamos combinar aqui. Não, tem que falar honestidade. a primeira resposta que vier na mente, assim. E não vale ficar abrindo a aba no Google. Depois a gente vê a resposta certa. Hands free. Manda brasa. Eu acho que eu não vou acertar as coisas, porque ela faz as perguntas Calma muito aí, difíceis. calma aí. Eu me acho um grande especialista. Eu já tô falando isso pra eu ver minha queda. Então, já fica aí. Vamos lá. Eu me acho um regular que assistiu muito na pandemia e viciou. Eu vou errar muito, mano. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Não sei se vocês lembram de um episódio que tem uma reunião sobre luto que o Michael faz. Nossa. É um episódio onde o ex-chefe do Michael morre e aí ele faz todo um rebuliço em torno disso. Enfim, nessa reunião, o Michael pede para cada um contar sobre uma situação de luto que viveu e eles começam a contar sinopses de filmes ao invés de situações reais que aconteceram com eles, os personagens. Então aparecem 3 personagens que falam sobre 3 filmes. Quais são esses personagens e quais são os filmes que cada um fala? Um morto muito louco. Eu sei um. Eu sei o Ryan, um dos personagens.
E o filme eu não sei, não lembro. Eu não lembro agora o nome do personagem, mas tem um morto muito louco, eu acho que tem. Tem mesmo. Cara, eu sou muito ruim, eu não lembro. Eu sei que a Pen fala alguma coisa, não fala? No final? Sim. Que é da caixinha lá. Rei Leão. O Ryan conta sobre o Rei Leão. Rei Leão. Eu acho que é o Ryan que conta sobre o Rei Leão. Ryan Rei Leão. Certo. E tem um morto muito louco, eu não lembro quem conta, mano. Mano, o morto muito louco, vou chutar, é o Kevin? Sim, certo. Isso. Boa, olha aí. Agora o último a gente tem que colaborar aqui, fazer não, a mano, colaboração eu lembro a Pam faz o discurso final, porque é o seguinte, Não, nesse... a Pam faz o primeiro discurso. Ah, o primeiro discurso. Então, nesse, o Jim, ele é chamado pra falar uma cena, mas ele fez uma aposta com a Pam e ele não pode falar não é nada. Essa cena. Não é esse? Essa. Não, esse aí o Jim tá em Stanford, inclusive. Ele não tá nessa cena. Ele não tá ali. O Michael, ele tem um enterrinho do passarinho lá, é essa cena. Tem. Esse é clássico, toca até a musiquinha. O Dwight não é porque ele tá tocando flauta. Então, eu acho que é o Kevin que fala uma coisa, é o Kevin não, que o Kevin fala. já falou, o Kevin fala do morto muito louco. Isso. Não, vocês já falaram todas as pessoas, falta o filme. A Pam, o Gui já falou que é a Pam agora. A Pam que fala, tá, falta a Pam. Cara, eu não sei, mano. Morto Muito Louco, Rei Leão. Morto Muito Louco, Rei Leão. E... Qual o filme de morto que tem? Da época, né? Tem que ser da época ainda. Ghost. Não. Meu, eu não sei. Eu não sei. Um Príncipe de Nova York. Foi minha última cartada. Então, na verdade é Menina de Ouro o filme que é Pam, por exemplo. Nossa, eu não ia lembrar. Não, também não. Não, também não sei nem que filme que é. É que é um é uma escadinha, assim. Começa com a Pam falando a sinopse desse filme, que é assim, talvez seja a menos conhecida de todas e um pouco mais real. Aí vem o Kevin. Não, aí vem o Ryan que fala do primo dele, Mufasa, que aconteceu tal e tal coisa. E aí, por último, até aí o Michael nem tchum, né? E aí chega o Kevin e fala que o tio dele morreu, e aí eles ficaram agindo como se ele estivesse vivo. E aí é quando o Michael percebe. Então, são esses os filmes. Tá bom, meio ponto pra cada um, né, meio então? Ponto, não, meio ponto. Ah, não, o Gabriel acertou o ator e o filme. Então é 1 ponto pro Gabriel. Tá ganhando. Tá ganhando. Quase 1 ponto pro Gabriel, meio pra mim pro Gui. Vamos lá. Bom, alguém falou da Billie Eilish aí, eu peguei essa pergunta de um quiz que ela respondeu. Vamos ver se você lembra. Que é muito bom, inclusive. É um vídeo do Rainn Wilson. Isso. Entrevistando a Billie Eilish, ele faz um quiz bem da hora. E a Billie Eilish, ela manja muito. Muito. De The Office. O que eu vou perguntar são as pizzarias, 2 pizzarias que tem um nome muito parecido, e uma eles gostam e outra eles não gostam. Caramba. Não vou lembrar. Eu não sei qual que ele uma é Pizzas by Alfredo e a outra é Alfredos. Alfredos tem uma Pizzaria. Não. Ixi, agora eu não Meio sei. ponto pro Gui, quem lembra da outra? Não, é Pizza by Alfredo, não é? Uma delas. Alfredo Pizza Corner. Não. Alfredo, sei lá. Alfredo Pizza... Eu nem vou tentar, porque eu realmente não lembro disso. Eu lembro do... Não, eu tô ligado. Isso aí, mano, nossa, não é Corner. A boa não é Pizza by Alfredo. A Pizza by Alfredo é a ruim. A boa é a... Como é que você falou, Gui? Repete aí. Alfredo Pizza Café. É uma parada assim. Alfredo Pizza Café. É isso, é. Ali, acertamos. Meio. Tamo empatado agora com o Gabriel. 1 ponto. É isso aí. Trabalho em equipe aqui, ó. Eu e o Gui vamos construindo meio ponto a meio ponto. Vamos lá. Próxima pergunta. No casamento do Jim e da Pam, o Jim revela os planos dele em relação ao relacionamento dele com a Pam. Ao casamento dele com a Pam, na verdade. Ele fala que ele tinha um plano A, um plano B e um plano C. Nossa. Qual é o plano A, B e C? É uma frase muito icônica do relacionamento de Jim e Pam. É mesmo. Caramba, mano. O plano A é casar na igreja, não é? Casar na igreja é um deles, mas não é o plano A. Eu acho que o plano A é o do barco. É o plano C. O plano A, eu acho que é do barco lá na Niagara Falls. Isso. E falta o A. O plano A é casar com ela. Casar com ela, mas tem um complemento à frase. Casar com a melhor amiga. Não. Casar em qualquer lugar. Não. Tá, então calma aí. O plano B é casar na igreja. Não. O plano C é na igreja. O plano C é na igreja. O plano B é no barco. Isso. E o plano A é... Casar. Marry her anyway. Que ela... Marry her. Não. Marry... É casar num domingo de manhã? Não. Então fala aí, não vou saber. Eu desisto. O plano A é marry her a long, long time ago. Verdade, já era pra eles ter casado. Boa, é isso. Ponto pra Isabela. I bought those boat tickets the day I saw that YouTube video.
I knew we'd need a backup plan. The boat was actually plan C. The church was plan B. And plan A was marrying her a long, long time ago. Cara, o relacionamento do Jim e da Pam é um negócio legal de comentar, porque ele tem várias, tipo, idas e vindas, e aí, toda vez que eu assisto, cara, as primeiras temporadas, assim, tipo, até... enfim, se você tá assistindo isso aqui e não quer spoiler, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Então, é o seguinte... O Michael morre no final, inclusive. Muito mancada. Que mancada. Não, se você não assistiu, fica cegado que, assim, grandes spoilers... Um spoiler principal acho que a gente não pode dar. Vamos ser sinceros. Todo mundo sabe qual é, que é das grandes coisas que acontece na série. Porque eu acho também que, pô, quem não assistiu pode ser introduzido à série também. Alguma coisa tem que preservar. Mas a linhas pormenores do que acontece vai ser falado aqui e não vai estragar a sua experiência da série. Pode ficar sossegada, eu tô prezando pela sua experiência. Como a gente falou do casamento do Jim e da Pam, acontece, sei lá, quarta, quinta temporada? É a quinta. Sexta? Nossa, bastante. Não sei. Mas acontece muita coisa. Acontece, enfim, são 4, 5 temporadas até chegar num casamento. Mas acontece várias idas e vindas, né? Então, o relacionamento do Jim e da Pam, cara, é um negócio agonizante, sabe? Porque tipo, acho que é pior do que o Clark Kent e a Lana no Smallville, sabe? Cara, é o pior que Ross and Rachel, acho até. Que é um vai e volta, aí desencontra, aí um quer, outro não quer. Mas pior não no sentido de ser ruim, é pior no sentido da complicação, né? É muito complicado pra eles funcionarem. É muito obstáculo. Porque a gente começa a série, que é o Jim, é um cara, eu acho genial a construção do Jim, mas ele é um cara que mora em Scranton, mas não quer ficar lá pra sempre, né? Trabalhar naquele lugar não é a vontade dele, viver naquele escritório não é o que ele quer pra vida dele, e o plano dele é sair. E tem a Pam, que é uma secretária, e ela é noiva de um cara que trabalha no depósito do mesmo escritório, ali do mesmo lugar onde eles trabalham. É o Roy. Então, é esse cara e essa moça, ela é noiva de um cara, mas você percebe que os dois têm uma química, eles estão sempre juntos, estão sempre conversando, estão sempre ali trocando olhares, brincando, e você percebe também que uma das coisas, e talvez a coisa mais primordial, assim, que faz o Jim ficar e gostar daquele escritório é a Pam. Desde o começo isso é claro, assim. O que mantém ele ali é a Pam. Tanto que eu tava reassistindo um episódio, agora da segunda temporada. Enfim, eles bolam um monte de coisa, mas chega no assunto de tipo, pô, tem essa oportunidade de emprego. Aí a Pam olha pro Jim e fala, pô, por que você não vai? Né? Você sai da cidade e tal. E você vê na cara do Jim aquela cara de tipo, cara, você tá me mandando embora, tá ligado? Tipo assim, chateado. nossa, ele fica muito chateado, tipo assim, porque ele gosta da Pam. É o episódio do incêndio que pega fogo no escritório. O do Ryan started the fire! E acho que o mais engraçado é isso, apesar de você ver essa química dos dois logo no primeiro episódio, a relação da Pam para com o Jim parece que é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que parece que ela às vezes vai se entregando aos charmes dele, é só o Roy aparecer na cena que tipo, desfaz esse encantamento e ela já vai correndo pros braços do Roy e abraça. E é uma friendzone, né? É uma friendzone. Mas ao mesmo tempo ela fica desconfortável com o Roy também, né? Porque, olha só, e você vai saber o que eu tô falando, Japa. Ó, o Roy é o Mark Driscoll, saca? Verdade. É parecido. O Roy é esse cara meio turrão, assim, esse cara... É o Brutamonte. Então, tipo, beleza, ela tá ali, e a Pam, ela é meio... No começo, assim, acho que ela é meio ingênua demais, né? Inocente, constrangida. Sim, ela inclusive, se faz, assim, toda desarrumada e tal. Tem até um episódio que tá ela e a Kelly, que é uma das funcionárias ali do escritório, e a Kelly é toda ligada em moda e tal. E a Kelly fica perguntando, como é que você vai no casamento? Porque ela vai casar com o Roy no começo da série. E ela, como é que você vai? Vou com o cabelo solto e tal. E aí ela solta o cabelo, e aí o Jim tá perto, e o Michael também, eles olham assim, nossa, e tal. E aí ela fica com vergonha e prende de novo. Então ela é essa pessoa mais ingênua, assim. E o Jim, ele é esse cara mais... tem um adjetivo em inglês que é goofy. Ele é meio descolado, mas meio bobão, sabe? Na verdade, eu acho que a Pam é bem mais bobona que o Jim. Eu acho que ele é bem mais descolado que ela, assim. Você percebe que às vezes ela faz umas piadas, que até ele que é apaixonado por ela fica meio assim. Acho que é uma coisa meio secundária da Pam. Mas você percebe que às vezes ela é meio bobinha, assim, também. Né? Algumas
coisas que ela acha engraçadas. Que é o que faz ele gostar muito dela também, né? Sim. Eu acho que o lance do Jim é ser desengonçado, assim, porque ele é um cara que é bonito, ele tem boas sacadas, ele faz umas piadas que a galera gosta, assim, tipo, principalmente quando ele tá sacaneando o Dwight é o único que não tá percebendo. Então ele tem esse charme aí do cara que é o bonzinho, mas que também sabe se aproveitar da situação. E a Pam, ela é só uma average girl ali, tá na simplicidade dela ali. E fica essa relação não falada, né? Esse tipo, vai e vem de tipo, a gente se gosta, eu não sei se você gosta de mim ou não, mas tem alguma coisa acontecendo entre a gente, mas ninguém fala nada porque ela vai noivar. E você fica sempre nessa idas e vindas do amor, né? Parece aquele filme de romance. Só que aqui é bem melhor, no caso. Mas é sempre essa brincadeira entre os dois, assim, que vai desenvolvendo também, né? E quem nunca passou pela situação de ter uma amizade, assim, e aí uma das pessoas chega ao ponto de se declarar pra outra, tendo a certeza de que vai ser correspondida, porque eu acho que quando o Jim se declara pra ela naquele episódio do cassino, eu acho que ele tem certeza que ela vai acabar falando alguma coisa também. E aí ela vai lá e fala que não, que eles são só amigos, né? E ele pergunta, né? Você vai casar com o Roy mesmo? E ela fala, vou. É sempre essa química, esses dois têm uma química muito grande. É interessante um fato sobre a série Bastidores, que quando a Jenna Fischer, a atriz que faz Pam, e o John Krasinski, ator que faz o Jim, fizeram suas audições, eles fizeram uma cena juntos, né, pra testar ali os atores, e aí quando eles foram conversar, assim, isolados, um dos requisitos que os dois falaram pra equipe, sem eles saberem, era que, tipo, a Jenna Fischer falou, não, o John Krasinski tem que estar comigo, e o Jim, consequentemente, também, sem ela saber, falou, não, a Jenna Fischer tem que ser a Pam e tem que estar comigo nessa série, porque funciona. Sim. E, cara, funciona. Muito. Essa é a verdade. Funciona muito bem. Funciona tão bem que existe um fandom que fica inconformado do John Krasinski estar casado com a Emily Blunt e não com a Jenna Fischer. A maioria das pessoas não se conformou ainda que eles não são um casal na vida real, porque eles realmente têm muita química, os dois, né? E o que eu acho mais engraçado, vocês já viram o marido da Jenna Fischer? Ele é a cara do Roy. Ele é igualzinho o Roy. Igual, assim. Não, mas olha aí. Você já viu o primeiro marido da Jenna Fischer? E aí vai a bomba. Informação. A mulher casou com James Gunn. Caraca, meu Deus. A mente incrivelmente horrível de James Gunn. Meu Deus, ela casou com... Enquanto ela gravava a primeira temporada, ela era esposa de James Gunn. Enquanto ela gravava a primeira temporada, o marido dela tava escrevendo a continuação que nunca saiu de Scooby-Doo. Nossa. O Sean Gunn faz The Office alguma ponta? Não. Porque o Sean Gunn faz várias sitcoms, assim, né? Ele tá em todo o filme, praticamente, do James Gunn também. O Belko Experiment, que é muito legal, do James Gunn, ele tá lá. Mas eu tava dando risada aqui, muita risada, enquanto vocês estavam falando do Jim e da Pam, porque o Wilfo / Gabriel falou do Jim, ele tem esse negócio de fazer pegadinha com o Dwight, né? Tem uma que é muito boa, que é daquele meme lá que o Dwight tá virando assim, falando, it's true, sabe? Que é o Toc Toc é a KGB. Muito boa. Aí ele dá um tapão no Dwight. E o Dwight fica assim, não, como assim? Ele fala assim, não, mas a KGB não fica esperando a resposta dele, vira, é verdade. It's true. Last week I gave a fire safety talk. And nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways. But experience is the best teacher. Today, smoking is gonna save lives. Desculpe interromper essa sua experiência maravilhosa ouvindo esse podcast, ouvindo aquele assunto que você queria tanto ouvir para te fazer uma propaganda. Sim, uma propaganda. Todos os meses, na sua casa, um grande livro de ficção científica, fantasia, mistério, aventura e romance, preparado, curado especialmente por mim, para você, todos os meses. Esse é o Plano Mar do Clube Ictus. Então vai lá em ictus.com.br, Ictus com CH, e vai lá no clube de assinatura e acha o meu plano, o Plano Mar, que na sua casa, todos os meses, um grande livro da minha estante, diretamente para a sua estante, para que você embarque nesse universo da literatura, em grandes histórias e em contos mitológicos que vão certamente animar, intensificar e alimentar a sua imaginação. ictus.com.br/clube, vai lá no Plano Mar, faz a sua assinatura agora. Falou!
a gente precisa falar de Dwight K. Schrute. Não tem como falarmos de The Office sem falarmos de Dwight. Cara, não tem. Simplesmente não O Dwight carrega The Office nas costas. Pronto, falei. E discordem de mim quem achar. Eu contrário. Sem dúvida. É impossível discordar. Eu também Não, acho. impossível discordar, não. Eu vou discordar. Eita! Briga de casal aqui. Não, eu amo o Dwight. Eu acho que não funcionaria o The Office sem o Dwight. Mas assim, quando você fala que ele carrega The Office nas costas, significa que a série é mais ou menos, né? Concorda? Não foi isso. Não, mas é o que significa. Então fala direito. Tá bom. Eu entendi o que o Gui falou. Eu acho que ele quis dizer assim, que The Office só é o que é muito por causa do Dwight. E eu concordo. Talvez por causa do Dwight, do Jim, do Andy. Eu acho que é Dwight, cara. Dwight. Worker. Não, isso daí... Incredible Worker. Mighty Worker. Talvez ele seja o... Não, eu acho que esse é o Michael. A cola que gruda todas as coisas ali, mas tem um período do Dwight que é bem chato, que é quando ele tá sempre tentando, conspirando ali contra o Michael e tal. Só, putz, ele vai ficar todo episódio nessa trairagem e tal. Porque assim, o Dwight tem as melhores cenas com a Pam, o Dwight tem as melhores cenas com o Jim, o Dwight tem as melhores cenas solo, o Dwight tem as melhores cenas com o Michael. É o personagem que tem as melhores cenas em todos os aspectos. Tem o episódio que o Ryan bota fogo no escritório lá, enfim. E ele começa a expulsar a galera. Só tá saindo uma fumaça simples. E ele pega o extintor e começa a rastejar pelo chão. Respirar pelo chão. Respirar em níveis baixos. E começa a gritar frenético. Cara, ele é maluco. Em compensação, ele realmente quase põe fogo no escritório, né? No dia que ele vai fazer o treinamento. Lá. Hoje, fumar vai salvar o mundo. What's the procedure here? Todo mundo, a Angela jogando o gato pro alto, todo mundo gritando e lá. Esse episódio é um dos melhores, cara. Não, esse episódio é o melhor, na minha opinião, esse episódio. Pra começar do que ele fala no começo, que ele fala assim, que ele fez uma apresentação na semana passada e ninguém prestou atenção sobre as técnicas de segurança lá. Uhum. Aí ele fala assim, mas a culpa é minha, PowerPoint é chato. Muito bom. Ele faz treinamento pra xerife no final de semana, mano. Ele é o assistente do gerente. Como esse cara não é uma das bases dessas... Ele é, cara. Dwight não, isso sim, não dá pra negar. Ele é muito bom. Ele, o Michael e o Jim ali, mas... Quanto mais eu penso num personagem, mais ele me parece o coração da série pra mim. Então, se eu ficar gastando tempo demais pensando em Você vê, né, Gui? O que ele quis dizer é assim, vocês estavam quase me convencendo, mas eu vou dizer isso aqui pra... No fim, parecer não que eu é tô sendo convencido. Contra e vocês precisarem argumentar mais. Olha essa frase do Dwight. A nostalgia é a única grande fraqueza humana, seguida apenas pelo pescoço. Mano, é muito bom. Nossa, e eu concordo com esse negócio. O Dwight tem umas sacadas muito incríveis, né, mano? E ele é uma pessoa muito fiel a ele mesmo, né? Aos princípios dele. Isso que é incrível, assim, que eu acho. Ele nunca sai daquilo, ele nunca abre mão do que ele acredita, né? Ô Gui, o cara que fala assim, eu vou viajar até Nova Zelândia e andarei a trilha de O Senhor dos Anéis até Mordor. Esse cara não merece respeito? Esse cara tem que ser respeitado, colocado num pedestal. Eu acho incrível um episódio que ele reclama da segurança do prédio, né? E aí ele fala que todos os dias ele vai com uma arma de atirar não sei quantas batatas. E aí ele fala assim, com aquela cara bem de doido que ele tem. Imagina se eu fosse um demente. Tipo assim. Como Imagina se eu realmente né? tivesse um problema de cabeça. Não, olha só essa frase dele sobre arma e etc. Ele falou assim, as pessoas dizem, é perigoso manter a arma em casa ou então no lugar de trabalho. Daí ele falou assim, bom, eu digo, olha só, é melhor ser machucado por alguém que você conhece acidentalmente do que por um estranho de propósito. Mano, isso aí é quando ele dá o tiro lá, porque ele, sabe? Atira no tapete, lá no carpete. O Dwight, ele é É porque, assim, a série poderia ter ido por um caminho muito óbvio, que seria colocar o Dwight como um cara nerd, porque realmente ele é um cara nerd. O Dwight é o cara que gosta muito de Battlestar Galactica, é o cara que é super nerd de tudo, ele conhece tudo, ele conhece biologia, ele conhece química, ele conhece
relativamente bem história. É um cara que tem games, assim, que joga jogos, tipo, ele joga Warcraft, né? Ao mesmo tempo, você poderia construir um personagem super nerd, mas um cara que fosse, tipo, incapaz de fazer várias coisas. Só que o Dwight, por ter essa coisa do fazendeiro, ele sabe lidar muito bem com a vida, cara. Tipo, ele é um cara que ele sabe fazer as coisas, ele arruma as coisas, ele sabe procedimento de sobrevivência. Ele é um cara que não é um... Ele é bem de vida, inclusive, né? Ele, inclusive, é bem de vida. Depois ele compra o lugar do escritório. Tem um episódio que é muito o Dwight, assim, no seu ápice, que o Michael Scott não foi convidado para um rolê que o Ryan fez. É isso, né? De sobrevivência e tal, que seria um retiro do Ryan. E aí o Michael Scott fica bravo e ele vai pra mata. Ele fala assim, não, agora eu vou ficar um tempo na mata e tal. E ele leva a câmerazinha pro Dwight levar ele e deixar ele no meio do mato, assim, e ele leva uma câmera, vai ficar filmando. E o Dwight leva o Michael e fica longe do Michael, assim, com uma sniper. Vendo se tá tudo ok com o Michael. E, cara, é muito engraçado. E tem umas sacadas geniais, assim, de roteiro nele, né, mano? A personalidade dele, as frases que ele manda, as reações dele perante as coisas, assim. Ele chega a ser muito desnecessário muitas das vezes, né? Tipo, igual quando o Michael queima o pé no negócio no George Foreman Grill. No George Foreman Grill. E o Dwight fala, não, eu vou aí te buscar. E o Michael grita do outro lado, não, o Dwight não. Então, tipo, ele é super desnecessário em muitas coisas, mas ao mesmo tempo você vê que é um cara que também se importa com as pessoas do escritório, que se importa com todo mundo ali. Eu gosto muito das cenas da Pam, assim, que a Pam tava triste porque aconteceu alguma coisa e ele tá lá com ela, tá ligado? Então, cara, eu consigo ver ele mais como necessário pro escritório do que como desnecessário, assim, como pessoa. Porque tem muita hora que ele parece que ele é o responsável por trazer a razão, assim, na cabeça das pessoas. Porque o Michael é um incompetente e o Jim não se importa tanto pra assumir essa responsabilidade. Aí fica pro Dwight ter que resolver os problemas que na cabeça dele é uma parada megalomaníaca, assim. As conspirações que ele tem que resolver. Eu acho que ele é bem necessário, assim, nesse sentido de colocar umas coisas na cabeça das pessoas, de fazer elas perceberem qual que é a situação que eles estão e tudo mais. Eu gosto disso nele. Ele é leal, fazer né? Isso nas pessoas. Ele traz lealdade pra coisa. Se você tem o Dwight, mesmo ele sendo assim, mesmo ele não gostando do Jim durante a maioria das temporadas e tal, ele é leal ao Jim. Em vários momentos que ele tem que demonstrar lealdade ali, ele escolhe o lado do Jim. Ele não faz o mal que ele poderia fazer em certo aspecto e tal, apesar dele ser super competitivo nesse outro aspecto, né? Dele sempre tá querendo ir por cima do Jim, se destacar mais no escritório pra ficar sendo assistant manager, né? E ele dá a vida pelo escritório, né? Ele é aquele cara que tá ali ele considera o trabalho dele uma missão. Mano, mesmo, aquele né? dispositivo que ele faz de avisar a Saber naquela época, de avisar cada erro do escritório. Ele desenvolve um programa, Armageddon, dispositivo do Armageddon, alguma coisa assim. Ele desenvolve um programa que cada erro de planilha, de e-mail e tudo mais é computado, e se der tantos erros, acho que são 5 erros, envia um e-mail com todo esse relatório para a matriz, que iria causar a demissão de todos eles, sabe? Tipo, ele faz isso. E ele faz isso amarradão. Não, isso aqui vai resolver vocês, a vida do escritório e tal. Daí, quando ele vê dando errado, ele fala assim, vocês são os incompetentes. Ele seria o Batman ali da Liga da Justiça, documentando o erro e a fraqueza de cada um. Diferente, assim, do Sheldon do Big Bang Theory, que é o típico nerdão também, que é muito inteligente em praticamente tudo. Mas pra se importar com os outros, ele demora muito pra acontecer isso com ele, né? Assim, eu vi Big Bang Theory durante um bom tempo. Confesso que eu gostava mais antes do que gosto hoje. Mas o Sheldon, ele era esse nerdão que não sabia como ajudar, como dar o conselho. Ele simplesmente, tipo, sentava do lado da menina, dava um tapinha nas costas e falava assim, there, sabe? Tipo, era uma coisa típica dele. Enquanto o Dwight, mesmo que faltasse palavras, ou o que fazer de muito expressivo assim, ele tentava do jeito dele lá. E ele tem a redenção dele também, né? Porque no começo é aquela coisa, o pessoal acha ele muito chato, né? E tal. Tem até aquele episódio que ele passa a perna no Michael e o pessoal, assim,
que já achava o Michael um incompetente, fica mais desesperado ainda quando eles pensam que o Dwight foi promovido a manager, né? Logo no começo. E depois acaba que o Dwight realiza o seu sonho e, assim, a posição dele ali muda muito no escritório, né? E não só em relação ao cargo dele, mas também em relação à maneira como ele se relaciona com as pessoas, né? E ele tem aquela entrevista no final que ele fala que aquele lugar ali é onde o melhor amigo dele é o assistente dele, a melhor amiga dele é a administradora do escritório, né? A esposa dele é contadora. Então, ele também, apesar de ser esse nerd que, assim, a princípio não se relaciona muito bem com as pessoas, porque não é a característica mais importante dele, né? Essa coisa da sociabilidade, ele acaba que fica numa rede de relacionamentos muito próximo ali também, né? Ele se torna o centro do escritório, né? Sim. Ele é essa cola no final, assim, acho que ele se demonstra essa cola que vai ligando todos eles. E ele tem uma frase que é clássica, assim, que eu acho que é a definição do Dwight, assim. O Michael tá dando uma dessas palestras que ele dá lá na conference room, aí ele fala assim, não, eu quero a atenção de vocês e tal. Daí o Dwight fala, you couldn't handle my undivided attention, que é, você não consegue aguentar a minha atenção mesmo, sabe? Tipo, a minha atenção focada e tal. E o Dwight é esse cara que ele é intenso, sabe? Ele é muito intenso. Igual quando as meninas estão ensinando ele a como conversar com uma mulher e ele começa, tipo, exagerar tudo que elas ensinam pra ele. É assim, não, você tem que ser mais compreensivo. Elas vão falando e ele vai balançando a cabeça, assim, como se pesasse 50 quilos a cabeça dele, ele olhando com aquele olhar de maníaco pra elas. Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. In German, das Leben ist alt. Älter als die Bäume, jünger als die Berge. Wohin wie der Wind, take me home. Country road to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, take it in there. You have to stop. E uma coisa que eu gosto de The Office, assim, que é muito forte com o Michael e com o Dwight, é que eles claramente não são pessoas politicamente corretas, assim, né? E, assim, acho que hoje em dia, não sei. Eles, no mundo real, assim, eles... E não teria uma série como The Office passando agora, assim. Não, tá passando agora, eu sei que tá passando agora, mas as pessoas estão escolhendo passar agora. Se tivesse sendo lançado agora, acho que não. Eu acho que a ideia não viria. A ideia de fazer isso agora não viria. Tipo, talvez na cabeça dos produtores de hoje não passaria essa ideia de, vamos criar uma série cheia de estereótipos. Isso é a parada de The Office, assim, que deu certo no momento que não era pra... Tipo assim, que deu tudo certo na série, no momento certo, com as pessoas certas. Deu tudo. Tem até a entrevista de um dos diretores, de um dos caras que trabalham lá dentro, que ele fala que precisaria de 1 milhão de coisas pra fazer The Office funcionar. E essas 1 milhão de coisas aconteceram, sabe? Sim. E é exatamente isso. A série mostra que essas pessoas que não são exatamente politicamente corretas, você pode ter um relacionamento com elas, você pode amá-las também e entendê-las, né? Porque, no fundo, são pessoas também. E acho que... Hoje, essas pessoas, assim, talvez pessoas mais velhas, não sei, ou pessoas que não sabem se comportar em todas as situações do jeito que deveriam. Enfim, a série mostra que dá pra gente ter um relacionamento com elas também, conviver com elas, e de um jeito, assim, ok, né? De um jeito legal. Sem precisar achar a pessoa repulsiva. Sim. Ou um monstro por ter aquele tipo de opinião, que às vezes, assim, a pessoa cresceu daquele jeito, óbvio, sempre tem a chance de mudar. O lance da série é essa, né, tipo, você se adaptar às pessoas que estão ao seu redor e tentar ser o menos maldoso possível com elas, mas... Você passa, assim, 9 temporadas vendo esse tipo de piada, vendo esse tipo de situação que hoje em dia é controversa, mas que a gente dá risada no contexto da série, a gente entende, a gente vê por que faz sentido. A série não gasta tempo zoando as pessoas, mas a graça da série são as pessoas que pensam e agem dessa maneira controversa, né? Tipo, porque passa pela nossa cabeça, poxa, como que uma pessoa fala isso? Como que o Michael
vê o Stanley lá caído e começa a gritar, o Obama ganhou, você é negro, sabe? Tipo... E você acha a graça do personagem, né? O cara, esse cara é assim, essa caricatura desse cara, não é o que ele nem tá falando, não são os preconceitos dele, não é o Michael sendo extremamente maluco, assim, no que ele fala, a fala dele. Mas exatamente ele ter esse tipo de pensamento. Ele agir dessa forma que não faz sentido, sabe? Não... É igual quando eles vão jogar basquete, aí ele olha pro Stanley e fala, ei, Stanley the man. E aí ele fica tipo, o cara que vai jogar basquete, porque o cara é negro, o cara que vai fazer... Mas assim, ele é maluco, e você vê graça nisso. Eu acho que hoje em dia a série não funcionaria se você fazer, tipo, hoje, não é nem pelo fato de... Eu sei que as pessoas estão assistindo, mas eu acho que hoje tem muito esse negócio de, tipo, vale a gente assistir hoje porque foi algo que foi feito no passado, sabe? Mas as pessoas não iriam, tipo, se houvesse algo como... sei lá, a primeira temporada hoje em dia ia ser, tipo... Ia ser cancelado, assim, tipo, ia ser... E ao mesmo tempo, tudo mais. A primeira temporada parece ser a mais importante pra ditar o tom de cada personagem, pra você já tá esperto, ó. Do Michael, você pode esperar esse tipo de coisa durante toda a série. Igual ele falando pro Oscar lá, ele não sabe que mexicano é o nome usado realmente, mas na cabeça dele é uma coisa pejorativa. Então ele não quer ser preconceituoso e tentando falar algo que soe menos maldoso, ele faz a pergunta ridícula pro Oscar se ele não tem um termo menos pejorativo que mexicano, na qual ele possa chamar o Oscar, né? Mas eu acho que é importante pra ditar o tom, assim, dos personagens, pra você já ficar esperto. E saber, ó, o personagem é assim, não reflete a ideia de nenhum criador, não reflete nada. O personagem é desse jeito, espere isso dele. Eu acho que reflete muito do que a Isa falou, e ela falou muito bem, por sinal, do lance de você ter paciência com essas pessoas que são mais estranhas, são um Dwight na vida, ou são um Michael na vida e tal. E você aprender a conviver com elas e respeitá-las também e colaborar para que elas também mudem alguns comportamentos que estão. Por exemplo, a relação da Pam com o Michael, ela tem ali no começo super episódios constrangedores e tudo mais, mas depois a Pam, ela vai se reconhecendo como alguém responsável por fazer o Michael alguém que se comporte de maneira correta, sabe? Que saiba falar. Tem uma cena muito importante que assim, ó, a Pam falando assim, eu vou passar as pessoas pro Michael. Aí ela recebe a ligação da Dunder Mifflin desse Pam. Daí ela fala assim, tá bom. Aí ela liga pro Michael, ó, tal pessoa vai falar com você. Vou passar pra você a Jen. Aí o Michael vai e fala uma coisa grotesca, assim, uma coisa muito escrota. Aí a Pam fala assim, Michael, eu tô aqui ainda. Aí passa ela falando assim, ó, eu sempre faço isso porque o Michael sempre fala uma besteira muito grande no começo. E aí eu fico ouvindo e depois eu falo, Michael, sou eu ainda, e daí eu passo pra pessoa. Porque da segunda vez o Michael se dá muito melhor. Então ela vai ajudando ele, sabe? A Pen é o filtro do Michael, né? Pois é. Você vê que a maioria das vezes o Michael, ele não quer ser preconceituoso. Pelo contrário, ele quer mostrar que ele não é. Só que ele é alguém que não acompanha o politicamente correto mesmo, né? Ele simplesmente não sabe como se comportar. Então não é que quando ele tá sendo preconceituoso ou falando uma coisa grotesca, não é que foi a intenção dele. Pelo contrário, a intenção dele é sempre mostrar que ele tá, né, que ele aceita todo mundo. Em relação ao Oscar, por exemplo, naquele episódio. Oscar sai do armário. Ele obriga o Oscar a sair do armário. Porque ele acha que é o que vai fazer bem pro Oscar. Ele tem certeza que ele tá fazendo um grande bem em obrigar o Oscar a sair do armário. Ele tá pensando no Oscar, tipo assim, ele não tá pensando nele. Ele acha realmente que aquilo é o certo a se fazer. Sim. E que o Oscar de alguma forma não conseguiu, né? Exatamente. Tem também toda a relação do Michael com a galera do galpão, né? Que são a galera negra do escritório, os que trabalham lá embaixo. E ele porque quer ser incluso nessa cultura das ruas aí. Então, quando ele vai conversar com os caras, ele muda o dialeto dele. Ele aprende as gírias com o Daryl. Ele aprende as gírias, é um cara que tá tentando se adaptar. Ele, né? Tá sacaneando ele lá. E aí, esse é o misto, assim, de feelings do Michael, né? De compreensão. Cara, se você assiste a série e você consegue compreender o Michael, você também consegue compreender aquela pessoa que... O seu pai, você consegue compreender o seu pai, que às vezes... Exatamente. Porque a gente... Meu pai, a Isabela conhece. Meu pai faz muita piada, assim, que às vezes eu fico de cara, sabe? E durante muito tempo eu ficava pensando, como que tem hora que é difícil suportar essas piadas que ele faz o tempo todo. Só que aí eu assisti 9 temporadas de The Office amando o Michael. Sim. E aí você pensa, por que eu não posso amar o meu pai e tentar
ser esse filtro pra ele, às vezes, sem ser chato ou desrespeitoso, igual acontece na série, né? Tipo, pra algumas pessoas, se relacionar com personagens fictícios é tão fácil, mas com quem tá dentro de casa, que talvez seja o exato espelho daquele personagem que você ama na série, se trata mal ou você faz pouco caso. Eu não faço pouco caso do meu pai, tá, gente? Dizem que meu pai às vezes faz muito piada, que às vezes eu fico meio de cabelo em pé. Eu e a Isabela, a gente tem um negócio aí que a gente preparou pra vocês. The Office é um negócio todo musical, né? A gente vai cantar uma música que tem no The Office. Pode ir? Tá preparada? Tô. Hope of the train, squared the PA on a cloud and gray afternoon. Jump in the cab, but you are for the first time. Look to the right and you see the electric sign. This is gonna be a good day. But then the Mifflin and Sabre. Saber. Then the Mifflin and Saber. So yeah. Then the Mifflin is a part of Saber. Yeah. Then the Mifflin is a part of Saber. É muito bom. Genial. Eles ainda fizeram a paradinha que eles fazem, né? Não, porque é muito bom nessa cena. Que é uma parte da série que chega a Saber, que compra a Dunder Mifflin, né? Uma outra empresa, é incorporada. Isso aqui é muito comum no mercado acontecer isso. A Saber é escrito Sabre. E aí eles vão cantar... Sabre, só que é Saber, e o Michael fica Saber. É, que dá a entender que eles não sabiam direito como falava, e aí chega o representante lá da empresa e fala o nome, aí o Michael, tipo assim, meio que fala, é assim que fala. Mas aí, como eles já tinham ensaiado a música, eles continuam cantando do jeito errado. Muito bom. Ai, gente. E pegar essa música é muito bom. Vamos continuar o quiz. Vamos continuar, quero vencer vocês. Complete a frase. Primeira frase é: The worst thing about prison was... The Dementors. Mano, Prison Mike. I'm Prison Mike. O melhor desses personagens do Michael é que ele incorpora de um jeito que é tão, assim, tipo, é muito bom, cara. E esse do Prison Mike, ele fica querendo convencer que o lance da prisão é um negócio muito ruim, e aí tem um cara no escritório que eles descobriram que tinha sido preso, né? Nossa, é muito engraçado, cara. Ele só põe uma bandana e começa a falar de uma forma esquisita. Ele começa a agir com aquele estereótipo do latino... da cadeia, tá ligado? Meio Prison Break. Sabe, ele dá uma andada, igual no Todo Mundo Deu Chris, como andar como bandido, coloca uma arma na cintura e ele dá uma inclinada pra frente. Como se estivesse com uma arma incomodando. É horrível, mano, a interpretação dele. É muito bom. Mas assim, eu acho que o Mike, ele é um cara que ele quer impressionar tanto e ele nunca quer sair por baixo, né? Tipo, sempre ele tem que sair por cima. Então, quando ele encontra alguém que tá competindo com ele em relação a alguma coisa, ele quer ser melhor. E aí ele inventa, sabe? Tipo, essa é a coisa mais incrível. Ele começa a inventar as coisas. Tipo, aí, esse negócio dos dementadores e tal. O Ryan chega e levanta a mão, mas isso daí não era o Harry Potter e tal. Mais uma. Bom, agora é sobre aquele episódio da fofoca, que o Michael, ele espalha uma fofoca. Amor. Tá. E aí, pra encobertar essa fofoca que ele espalhou, ele acaba inventando uma fofoca de cada pessoa do escritório. Vocês lembram qual é a fofoca inventada por ele sobre o Toby? Sobre o Toby? Caramba, foi muito específico. Eu tava já pensando aqui em várias. A primeira coisa que eu pensei foi do estrangulador lá, mas acho que não é isso, não. Não, acho que tem a ver com a separação, o divórcio dele com a mulher. Que o Michael sempre zoou o divórcio dele com a mulher. Aliás, o Michael odeia o Toby, né? Mas enfim. Cara, a fofoca que era verdade, isso daí era o Stanley, né? Que tava tendo um caso. Era isso? Com a mulher dele. Com a outra mulher. Eu só consigo lembrar do Stanley, o caso, e a Pam que tava grávida de novo, né? Que era... Nossa, isso era depois da gravidez? É a segunda gravidez dela. Não é a segunda gravidez, é a primeira. É a primeira? Sim. Ah, tá. Caramba, calma.
Mas só fala, tem a ver com a esposa e com o divórcio ou não? Não tem. A fofoca é que o Tobey é o Scranton Strangler? Não. Então, não, é o que eu tinha pensado. Isso aí nunca foi mencionado na série. É uma coisa... Isso aí é só, tipo assim, informações de fora. Mas é uma teoria da Deep Web. É uma teoria boa, mas eu sei que é um negócio muito bizarro, assim, que não dava pra... É, uma coisa que não cabe, assim. Eu lembro a da Ângela, que ela tava namorando um velhaco, sei lá. Não tinha isso? Acho que sim. O senador. É, eu acho que tem. Não, não é o senador. Ela realmente é. E o senador é gay. Não, ninguém vai lembrar da do Tobey, né? Eu posso falar então? Fala. Ele fala que o Tobey é virgem. Só que o Tobey tem uma filha, né? Que inclusive já foi no escritório. É verdade. E era casado. O mais engraçado é ele pensar que isso tipo, seria uma baita ofensa e todo mundo acreditaria, né? Mas o Michael, ele odeia o Tobey, cara. O Michael odeia. Tipo, a relação deles é E ele sempre escolhe, tipo, o jeito mais baixo de ofender o cara. Tem uma época que o Michael vai ter que fazer sessões de terapia com o RH do escritório. E é o Tobey. E ele ficou o episódio inteiro em silêncio, sem falar nada. Eu sinceramente achei que ia haver um momento de redenção ali entre os dois. Mas eu fiquei até surpreendido que isso nunca aconteceu. Ainda bem. De certa forma, ainda bem. O Michael saiu, assim, tipo... ainda odiando o Tobey, fazendo graça. Odiando o cara. Que eu gosto muito é o Goodbye Tobey. É o episódio que o Tobey vai embora. Assim. É muito bom. Ele faz uma... É muito bom. É muito bom. Tobey! It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. Tobey must be moving on. I'm gonna miss Tobey. He has a nice, calming presence in the office. Goodbye, Tobey. It's been nice. Hope you find your paradise. Don't tell him I said this, but I always thought he was kind of cute. Come tomorrow. Feel no pain. Feel no pain. Tobey! Tobey! Tobey's going away! See ya! He's out of here! See ya! He's out of here! Oh! Goodbye, Tobey! Goodbye, Tobey! Goodbye, Tobey! Goodbye, Tobey! Cara, mas o que desencadeia a saída do Tobey lá, aquele episódio que eles ficam presos lá dentro e ele dá aquela mãozada na perna da Pam e sai correndo. Nossa, mano, aquilo dói o coração de tão constrangido que eu fiquei. Eu fiquei, tipo assim, me deu um pouquinho de crise de ansiedade, velho. Eu falei, o cara não fez isso, mano. É bizarro, mano. E o Jim olhando, tipo assim, ele impressionado. Tipo, o cara teve coragem de fazer isso. Não, porque o Tobey como personagem, ele é um cara, tipo, muito introspectivo. Ao mesmo tempo, ele tem esses lapsos, assim, tipo, ele escreve, sabe? Ele, tipo, é um cara que tem romances e tal. Ele quer, por tudo, falar disso. Então, quando ele encontra um negócio que eu vou conseguir me colocar aqui pro pessoal do escritório como alguém importante, tipo, quando ele é chamado pra ser parte do júri lá, do estrangulador ali de Scranton, ele encontra um assunto que as pessoas vão perguntar pra ele e ele vai ser o cara. Então, ele meio que se solta, assim. Só que o jeito que ele se solta é muito estranho, velho. Tipo, é um cara que não sabe, não tem habilidade nenhuma social. E aí, quando ele se solta um pouquinho, ele faz essas coisas mega constrangedoras. Mas é um outro constrangedor, que não o do Michael. Que é um constrangedor, assim, que você fala, mano, da onde surgiu isso? Que é o tipo, colocar a mão na perna da Pam, sabe? É um lance meio psycho, assim, que ele tenta reprimir, sei lá. O Tobey é um personagem muito estranho, assim, tipo, em sua essência. Ele vai ficando mais estranho com o tempo, né? Isso que é bizarro. E eu acho interessante quando eles mencionam, em backstage, assim, que o ator que faz o Tobey é o Paul Lieberstein. Ele é um dos escritores da série. Sim. E ele foi simplesmente colocado lá pra, tipo, ocupar um espaço, fazer uma ponte. Assim, no início não tinha realmente um papel definitivo. Tanto que na primeira temporada, inclusive, ele
ele só aparece pra algumas piadas ocasionais. E na segunda isso é mais desenvolvido. Mas o cara não é ator, o cara se sentia mega constrangido e, tipo, tímido de atuar, o cara se sentia, tipo, nervoso, desconfortável nas câmeras, e isso agrega ao personagem, tipo, inconscientemente, né, não por intenção, essa vibe dele. E ficou muito bom, né? Você não consegue imaginar o Tobey, aquela voz meio nasalada, ele fala meio assim, e cara, meio Lula Molusco. Nossa, o Tobey... Mas ele é esse cara, o cara que precisa de alguma coisa na vida pra ele também poder falar da vida dele. Porque a vida dele também só dá tudo errado, né? E o Michael faz sempre questão de lembrar, cara, você tem uma esposa que te abandonou e sua filha não gosta de você, é isso. E o Michael sempre... Tem aquela frase que o Michael fala, né? O Tobey não faz parte nem da própria família, porque ele é divorciado. Meu Deus. Nossa, é muito, muito relaxo. Acho que o No God, Please No... Não é quando o Tobey, ele fica... É com volta do Tobey. Sabe? É quando ele volta. Porque o Tobey vai embora e aí entra Holy Flex. Que, cara, é legal. A gente não vai falar muito dela porque eu quero preservar essa experiência pra quem não viu. Aí, a Holy Flex tem que ir embora e volta o Tobey. Quando volta o Tobey, o Michael fica tão decepcionado, cara. Tipo, mano... Aí que tem o No God, Please No. Nossa, eu acho que essa é a cena que eu mais vi já. E o Tobey fica com a cara... assim, parada, estático, ele não tem o que falar, e o Michael tá numa histeria desgraçada por causa do retorno dele, e ele só tá tipo, Michael, é isso aí, eu tô aqui, tá ligado? Cara, ele mas meio que quer ser realmente amigo do Michael, né? Tipo, ele não é um cara... ele quer ser amigo. Tanto que quando o Michael se abre na terapia, ele fica feliz, ele fala, caramba, eu consegui fazer o Michael se abrir, eu acho que a gente tá caminhando no nosso relacionamento. No, God! No, God, please, no! 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 Cara, eu não sei, assim, se vocês já passaram por isso, mas de perceber que, tipo, tua presença ali num ambiente não é bem vista, ou... Ah, já. Mas, cara, isso que ninguém nunca vai te gritar não pra você, tipo, um sinal claro de reprovação. Mas só de você saber que você não é querido ali, ou que ninguém se importa com você ali, já é uma sensação muito ruim. Agora imagina o cara visivelmente desapontado que você voltou, tipo, que você tá lá e ele não faz questão de esconder. Mano, que situação triste, velho. Coitado desse cara. Eu saía desse trampo. Tanto que nas últimas temporadas tem 2 estagiários que entram lá, né? E esses estagiários, eles vão pro lugar... O Tobey, ele fica no anexo, né? Tem o escritório, ele tem uma grande sala de trabalho, que fica a recepção, então várias mesas. Tem a sala do Michael, a sala de conferências e o anexo. Aí o anexo, ele tá lá atrás, é meio isolado, e o Tobey fica lá meio que sozinho, sabe? Aí esses 2 funcionários vão pro anexo, tem um dos episódios que o Tobey fica mó feliz, assim, que agora ele tem 2 amigos, e ele começa a fazer amizade com os caras, e eles estão no No Shave November, né? Que aí eles têm que fazer um bigodinho. É muito engraçado. É como se ele tivesse alguém pra ele passar o que ele sabe, né? Ou quem ele é, assim, tipo, pela primeira vez. Alguém que tá ali, tipo, ok, vai conversar com ele. Porque não é só o Michael. Na verdade, ninguém conversa muito com ele, né? Ele é um personagem ali, sozinho, aparece nas vezes. E é isso. Não desenvolve o personagem, ele só continua esse cara triste. E termina ele assim, o que faz ele ser muito bom. Sabe? Tem essa questão dos produtores da série, no caso ele, a atriz que faz a Kelly, o ator que faz o Ryan, ficando mais no anexo mesmo, porque tem episódios que eles simplesmente não podem participar porque eles estão envolvidos no trabalho de escrita mesmo, né? Às vezes dirigindo episódios e etc, né? E o Tobey é um deles, né? Cassino Night é escrito pelo Tobey, né? Pelo próprio ator, né? O que faz ele. Então ele tá ali produzindo, o Paul. Então isso que é muito doido, né? A série, ela vai se construindo de uma forma que, em determinados episódios, os atores mesmo estão trabalhando no backstage e ajudando a dirigir, escrever, roteirizar e desenvolver. Realmente se torna uma família mesmo, né? Que constrói essa obra que é The Office juntos, né? Todo mundo ali fazendo um negócio, todo mundo junto, sabe? E você sente isso na tela dessa família. Eu acho isso visível de 3 maneiras, assim. A primeira maneira é essa que você tá falando já, porque é animal, assim. Você vê que os atores que antes não eram atores famosos, que não tinham nem carreira e tal, vão construindo uma carreira, vão ali crescendo
da indústria do entretenimento ali. Os caras, até muitos, fizeram outras coisas posteriormente a The Office, se tornaram caras muito importantes para a indústria, seja produzindo, seja escrevendo, seja também atuando. Mas, ao mesmo tempo, dentro da série do roteiro, você percebe que as primeiras temporadas, muitos ali, apesar de trabalharem juntos e até se conhecerem, não eram amigos. Não tinha uma relação, não tinham passado por grandes coisas juntos. E à medida que os episódios vão avançando, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que os laços de amizade ali, de alguns núcleos, vão se fortalecendo muito, assim. É até uma coisa bem filosófica da série, assim, pra terminar, nessa terceira coisa. Eu falei que ia falar 3, né? A primeira da parte técnica, dos próprios atores como pessoas e tal, da amizade desenvolvida ao longo da série entre os personagens. Em terceiro lugar, o peso dramático que tem o escritório como uma família, sabe? A relação dos companheiros de trabalho. No começo é uma relação nada a ver, assim, tipo, é só o cara que trabalha no RH, é só o cara que faz a venda, é só a pessoa da recepção, é só o chefe chato. Mas ao longo da série, com as temporadas, a relação vai se aprofundando de tal maneira que vira mais uma série sobre o tempo que passou e as memórias geradas durante esse tempo do que simplesmente um local de trabalho, sabe? É a conclusão que eles chegam no último episódio, né? Basicamente. Conclusão do Andy, né? Ele é o personagem, acho que representa muito isso, porque o personagem dele é autoexplicativo e ele mesmo se justifica no último episódio, né? Que ele passou a vida remoendo os tempos antigos, não aproveitou os dias em que ele estava ali e agora ele quer poder voltar a aproveitar esses dias e não pode. Eu acho que esse final, a Isabela sabe, porque eu trabalhei com o pai dela 2 anos e o final eu terminei The Office acho que 2 ou 3 semanas antes de eu sair do escritório. Você começa a realmente repensar assim, tua evolução lá dentro, sua relação com os clientes, sua relação com as pessoas que trabalham com você. E é tanta história maluca que eu passei ali dentro num bom sentido que é a parte mais relatable, assim, da série. Pra mim, é a saudade que fica. Hoje, eu sou grato pelo trabalho que eu tenho. Mas você não tem tanto tempo pra desenvolver essas histórias, assim. Você trabalha do lado da pessoa e aí, quando você tem tempo, você dá uma fofocadinha, assim. Mas você não consegue levantar e tomar café lá na sala do teu colega e ficar fazendo piada. Igual o dia que a mãe da Isabela comprou um porta-copos pro escritório, pra gente lá. E eu e o Beto, que é o cara que trabalhava comigo lá, nós ficamos encarregados de colar esse porta-copos do lado do bebedouro. Era só isso, Japa. A gente tinha que fazer era isso. Colar do lado do bebedouro. Beleza, o Beto me fez baixar um aplicativo no celular que mede pra ver se tá reto, assim, sabe? Tipo, se tá rente na parede ali, o nível. Fiquei lá 5 minutos, porque ele é muito perfeccionista, tentando medir a parada. Beleza, encontramos o ponto certo, pregamos na parede. A hora que a gente viu, pregamos do lado ao contrário, pregamos de ponta cabeça. O copo ficava pra cima, assim. E aí o Beto falou assim, agora a gente vai ter que tirar. A hora que o Beto puxou esse porta-copo, metade da tinta da parede veio junto. Então ficou a casca ali, a casca da parede lá do lado do bebedouro. E a hora que o Zé chegar, ele vai falar um monte. O Beto, pra mim, pra você. E o Beto ficou muito nervoso. Então ele pegou no horário de almoço dele, correu no centro, voltou com uns 3 corretivos e ficou eu e ele lá passando corretivo na parede, colamos o negócio do jeito certo e falamos, putz, que trabalho fenomenal, ninguém nunca vai perceber isso. O Zé chegou, olhou, o que é isso aqui que vocês fizeram? Tem muita história boa assim que você passa nesses ambientes e a série meio que te força a relembrar e também meio que te faz ter essa consciência, tipo, do agora, assim. Você tá trabalhando num lugar, pode ser difícil, mas tenta fazer boas amizades lá, tenta desenvolver um relacionamento saudável com a galera ali, porque no futuro vai valer a pena. Você cantou essa música do Andy quando você saiu? Não, porque eu canto terrivelmente mal, eu só tirei uma foto com eles. Aqui, ó. I will remember you. Will you
not for the memory, I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by, if not for the memory. Au! Olhinho arejado, ainda bem que podcast é só a voz. Se eu tocar mais, eu choro. Fica aí a lição. Aproveitem o trabalho de vocês aí, e as pessoas que você conhece no caminho. Essa música, a letra dela, que é... Você vai lembrar de mim, mas eu vou lembrar de você. Você vai lembrar de mim? Então, não deixa a vida passar simplesmente, sabe? E aí você vai... Não chore pelas memórias, sabe? Não chore pelas memórias. Então, há um lance de... O que The Office ensina pra gente, da gente passar pelos momentos que a gente tem da vida, se importando com eles, assim. Tem vários filmes que trazem essa lição. Por exemplo, um dos filmes que a gente gosta muito, que é o About Time, traz uma lição parecida com isso. O Andy Bernard, ele fala um negócio que é muito importante. Ele fala assim, será que não tem um jeito da gente viver e saber que estamos vivendo os bons tempos antes da gente passar por eles e eles estarem no passado? Acho que o que o Jim fala também é bem marcante, assim, porque tem aquele primeiro episódio que ele fala que o trabalho dele é muito chato, é muito entediante, e aí no final ele chega à conclusão que tudo que ele tem de bom na vida dele veio daquele trabalho que é ordinário, mas que é maravilhoso, né? Sim. Então eu acho que é bem isso que a gente tá falando, assim. A nossa vida são esses momentos, né? Ainda mais você vê numa sociedade workaholic, assim, igual os Estados Unidos, maluco. A gente, aqui no Brasil, também já tá puxando muito essa tendência do workaholic, assim. Sim. E aí você vê esse ambiente opressor que é o escritório, porque é um ambiente de paredes cinzas, né? Pessoas que tecnicamente não tem ligação nenhuma. Mas é pessoas que você passa metade do seu dia, na verdade quase o seu dia inteiro, e se você ficar lá muito tempo, você passa metade da sua vida lá, sabe? Sim. E é o que a gente falou, sabe? Pessoas que, igual na série, não teriam importância nenhuma, mas na vida do Jim e da Pam, por exemplo, estavam lá quando anunciaram que estavam namorando, apareceram no casamento deles, viram a filha deles nascer e foram no hospital quando a filha deles nasceu, sabe? São as pessoas que vão fazer parte da vida inevitavelmente. Você pode tentar afastá-las e não querer que elas entrem na sua vida, mas a partir do momento que você passa mais de 8 horas por dia com elas, elas vão fazer parte ali, elas já estão fazendo, né? Você não vai só olhar depois e falar, ela fez, não. Ela já está fazendo. Isso é uma camada que vai passando, assim, superficialmente. E quando chega, por exemplo, frases como essa do Andy Bernard, você dá um soco no peito, né? Você para pra... E caramba. pessoas que você acha, ali na série, pelo menos, que você acha que é o que mais tá alheio a tudo que tá acontecendo ali, mas que você descobre no último episódio que tudo que a pessoa... o tanto que a pessoa se importou com aquele lugar é o Creed. Pergunta, você não tem um cobertor, um colchão? E não, mas eu ainda tenho a medalha do dia que o Jim fez a... Nossa, essa música é sensacional. É muito bom mesmo. E é dele mesmo essa música, né? Esse episódio é pra acabar, né? Nossa, esse episódio é muito bom. Acho que não tem pra nenhum outro final de série o que é o final dessa série. Acho que não tem comparação. Assim. Não tem. Não tem. De é o melhor finale mesmo. De construção, é um dos melhores finales das séries, assim. E isso é o negócio, né? The Office veio pra fazer escola, cara, realmente. Foi catártico esse final. E foi catártico ao ponto da gente estar hoje aqui, quase 10 anos depois do fim, ainda comentando e sabendo que é tão relevante quanto foi quando acabou. Né? Recentemente a gente teve aí o grande boom de The Office, principalmente aqui no Brasil, quase 10 anos depois do fim, das pessoas ficando malucas assistindo The Office e comentando sobre isso. É uma parada assim, paradoxal, porque, cara, é uma série que tecnicamente possui uma estrutura não tão convencional. Basicamente tem muitas piadas que pro brasileiro nem faz tanto sentido assim, não deveriam fazer. Ela já tá meio datada. Já tá datada e ainda assim arrebata pessoas, fãs e
e faz você querer, né? Agora tem essa petição aí pro The Reunion do The Office, a gente quer ver esse personagem de novo, porque simplesmente Sabe o que, você que é o verdadeiro paradoxo? O boom da série, que foi no ano da pandemia, foi num momento em que as pessoas estavam, ou pelo menos a maioria das pessoas estavam privadas de trabalhar uma série sobre uma vida no trabalho explodiu. E eu acho que mostra o quanto as pessoas sentem falta, assim, ou pelo menos precisam. No trabalho. De companhia no dia a dia, de estar conectado com pessoas, de se relacionar em ambientes do comum, que né? Hoje em dia não são vistos como ambientes para se relacionar, né? Para fazer amigos. Tipo, ó, você tá aqui para trabalhar, né? Para fazer amigo. Vocês lembram da última frase da Pam, da série? A última frase de todas da série? Que é assim: há muita beleza nas coisas ordinárias. Não é esse exatamente o ponto? E aí termina. Cara, sabe? Entendeu? Vou fazer uma conexão aqui que ela é inusitada. Porque eu terminei de assistir Evangelion recentemente. Hoje, na verdade. E nos últimos 2 episódios de Evangelion, que é um anime clássico, e talvez um dia a gente vai falar dele aqui, mas há uma discussão uma discussão nevrálgica ali no Evangelho sobre a questão do ser, do eu. Quem sou eu, sabe? E é colocado ali um conceito filosófico que é muito comum para quem estuda filosofia, principalmente Schopenhauer, e outros filósofos assim da mesma linha, Soren Kierkegaard, etc., que o eu, ele só existe, eu só sou quem eu sou por causa do outro, por causa das outras pessoas. Então, como eu tenho uma outra pessoa para comparar e uma outra pessoa que é diferente de mim, então eu consigo me ver, me enxergar e entender a minha identidade. Então, é muito importante para nós o viver comunitário, o viver corporativo, digamos assim, né? Então, essas famílias que nós vivemos, desde da família natural nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, tias e tal, quanto essas outras famílias que nós somos colocados ali, um grupo do nosso trabalho, o grupo da nossa escola, o grupo da nossa igreja, se a gente participa de alguma igreja e tudo mais, isso meio que nos dá uma certa identidade e faz a gente não só entender quem são os outros, quando a gente trabalha com empatia, né, com você respeitar o próximo, você amar o próximo, mas também faz com que a gente nos entenda melhor. Então, à medida que a gente cresce num ambiente comunitário desse, mesmo que seja um ambiente de trabalho, que você vai passar a maioria do tempo trabalhando, mas você está ali se relacionando com as pessoas. E isso vai te influenciar de alguma maneira e vai te permitir que você se conheça um pouco mais, né? O C.S. Lewis tem um livro que chama Os 4 Amores. Um livro muito bom, que fala sobre vários aspectos do que são amores diferentes que a gente tem na vida. Um amor pelas coisas mais familiares, um amor pelos nossos amigos, um amor pelo o nosso cônjuge, né, a esposa, o marido e o próprio amor de Deus, digamos assim, que é o ágape. No filéu, que é esse amor de amizade, C.S. Lewis fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, a amizade em 3 pessoas, ela desvenda uma camada do ser que é impossível quando são só 2 pessoas. Porque vamos supor que eu tenho aqui o meu amigo John Ronald, que é o Tolkien, e eu tenho o meu amigo Charles Williams e tem eu. Quando nós estamos nós 3 juntos, um pouco de mim aparece para o Charles Williams que ele não veria se o Tolkien não tivesse presente. Um pouco de mim só aparece quando tenham esse terceiro elemento. Então, quando a gente se coloca em grupo, há camadas de nós, as reações nossas, que não apareceriam se a gente estivesse só isolado com aquela pessoa em específico. Mas isso aparece quando nós estamos em grupo. Então, por exemplo, há coisas do Michael que eu só vou ver quando ele está com o Jim e com o Dwight. E quando aparece o Andy Bernard na cena, há outra camada do Michael que aparece. Há coisas da Phyllis que aparecem ali quando ela tá junto com o Stanley ou quando tá brigando com a Angela por causa das festas que elas têm que colocar e tal. E isso não apareceria se não tivesse um desses elementos ali. Então, valorize mesmo. Os locais de trabalho, as pessoas que passam pela vida de vocês, porque elas vão permitir que você mostre para as outras pessoas um pouco mais de ti e que você também entenda um pouco mais de ti à medida que você vive. Cara, se isso não te convenceu a assistir The Office neste exato momento, eu não sei, sinceramente. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Não se esqueça de seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast ou no seu agregador favorito e, se possível for, deixar pra gente lá um review, porque isso nos ajuda muito. Envie também o Contemporama para os seus amigos, familiares, pessoas que você conhece e pessoas que você também não conhece, porque, claro,
É sempre bom espalhar a palavra do Contemporama. Um salve ao Clube Contemporama, o nosso grupo no Telegram. O pessoal anda muito agitado por lá e a gente é muito grato a todo o apoio que vocês têm dado pra gente. Se você quiser entrar no grupo, fique atento à rede oficial do Contemporama no Twitter. A gente vai avisar quando abrir novas vagas. No mais, é somente isso. Até breve. Tchau. I saw a friend today, it had been a while, and we forgot each other's names, but it didn't matter 'cause deep inside the feeling still remained the same. We talked of knowing one before you've met, and how you feel more than you see, and other worlds that lie in spaces in between, and angels you can see, and all the faces that I know have that same familiar glow. I think I must have known them somewhere once before, all the faces that I know. Faces we see each and every day. When I get home at night, you're the face I need. And when my mind's absorbed on my private little screen, and I'm walking blind through a sea of unknown men, I hear a voice reminding there across the street walks an old forgotten friend. We don't have to say a word, it's really better left unsaid. Just lights through eyes that recognize all the faces that I know, all the faces that I know. Faces we see each and every day. When I get home at night, you're the face I need. When I get home at night, you're the only face I need.